Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando com o Mesa Redonda Futebol Debate, que legal! Estamos no ar com muitas informações e debate não vai faltar, tem tudo! Do jogo de ontem, clássico, mais uma vitória do São Paulo, 2-0, Memphis Depay, tem assunto para falar do holandês, foi sacado no intervalo, daí você já imagina como é que não vai ser o debate hoje. Mais uma vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, não jogou uma partida brilhante, não jogou, mas venceu o Galo por 3-2. O Zé Paz está ao vivo no Allianz Parque e vai trazer as principais informações. A partida acabou agora há pouco. Olha o Zé aí, ó. Ah, Zé Paz, ei Zé Paz, o menino é bom, o menino é bom. Zé Paz vem ao vivo do Allianz Parque com todas as informações. O Santos perdeu para o Mirassol e tem toda a rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, tem convidados mais que especiais. Falei muito do Memphis Depay, não é? Tem, claro, jornalista que vem afiado para o debate. Meu amigo, meu irmão, Carlos Cereto. Já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. Já trabalhou como repórter aqui da nossa TV Gazeta. E hoje vem enriquecer o debate, Cereto. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Garrafa. Quero falar muito do custo-benefício do Memphis no Corinthians. Será que vale a pena ter o Memphis no Corinthians? Aí, convidado bom é assim, o cara já chega e já deixa uma pergunta, então você se liga com a gente. E esse outro convidado não é menos querido que o Cereto, é um irmão que eu tenho, jogou bola pra caramba, tem história no mundo da bola, é raiz, já subiu em cima da trave, é ídolo da torcida do São Paulo. E claro, vai falar de todos os assuntos, meu irmão, meu parceiro, grande Leandro Guerreiro. Fala, Leandrão, que saudade de você, Leandro. Boa noite, meu irmão, obrigado pelo convite, você é um parceiro que Deus me deu. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Leandro, esse São Paulo venceu com propriedade ontem, não é? Venceu com propriedade, jogou muita bola, mas assim, bastante pé no chão. Bastante pé no chão, tô devendo tirar a pedrinha de sal da garganta com o Leandro. Estamos marcando isso faz tempo, mas não rolou ainda, né, Leandro? Então, cara, estamos desentrosados fora de campo. Estamos desentrosados. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, cara. Feliz da vida com a vitória dele do Palmeiras, não é? Sempre bom ver o time jogar melhor e ganhar principalmente, porque em alguns momentos jogou até bem, jogou melhor com o adversário, mas a bola não entrava. Hoje entrou 3 vezes, o suficiente para ganhar 3 pontos. Paulo Sérgio não está aqui, não é pela derrota do Corinthians. Paulo Sérgio está no Rio com o Bayern. Fugiu. Está com o Bayern lá, né, e tal, mas conversei com ele, tá calminho. Quem não tá, parece que muito bem, né, vou até dar boa noite, mas ele costuma falar assim, ó, boa noite por quê? Boa noite, Chico Lang. Nenhum técnico no mundo Eu nem boa noite. tem o direito de atrapalhar a vida do Corinthians. Pronto. Nenhum técnico no mundo Começou a tem. fritar. Nenhum técnico. Já vai passar pano para Memphis Depay. Vai dar discussão isso aí. Ele tá, lógico, mandando em direta pro Dorival. O bicho vai pegar. E o jogador, esse aqui, quando aperta, de primeira ele domina no peito, como sempre fez com muita categoria, e aí ele resolve. E quem tá resolvendo é o Crespo, recém-chegado, já tomando algumas decisões importantes do meu ponto de vista. Uma delas é Luciano jogando à frente. Não sei o que pensa o jogador. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Parabéns ao Crespo, né? Chegou e ganhou seu primeiro clássico e, sem dúvida nenhuma, ele merece todo louvor porque ele é um cara muito gente boa, muito humilde e competente. E me parece que já começa bem o trabalho, daqui a pouco a gente vai discutir. O Zé Paz está me chamando lá, mas antes temos, claro, presentes para você e a nossa enquete com Marina Buffon. Michele Janela continua em férias. Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa, a você, aos nossos convidados, nossa mesa, principalmente para você que está aí do outro lado. Nossa enquete de hoje é polêmica, como o programa vai ser, pelo jeito também, como sempre. Dorival Júnior errou ao substituir Memphis Depay no intervalo do clássico? Sim ou não? Você vota lá no gazetesportiva.com e, claro, deixa suas opiniões aí nas redes sociais, no nosso YouTube, que o programa tá rolando aí ao vivo, e também no X, antigo Twitter. É lá no X que você vai conversar comigo também para ver se você quer ganhar um desses 2 presentaços aqui que eu vou apresentar para você agora, ó. Primeiro presente, um lindo par de tênis da Rainha, branco, em couro, tamanho 42. E aqui, claro, fica o nosso super obrigado à Rainha pelo envio desse presente.
Também junto com esse presentão vem a bela camisa do torcedor alviverde, da camisetaria Olê Olá. Esse todo, Garrafa, é o presente número 1. Presente número 2 é uma camisa do Furacão masculina, tamanho GG. E aí a gente agradece também a Umbro por esse presentaço, que vem também com uma luva da Poker, da loja Gold Placa. Esses e outros produtos vocês conferem lá no site goldplaca.com.br. Quer ganhar um desses presentes? Utiliza a hashtag Mesa Redonda no Twitter e aí lá a gente vai conversar. E claro, Garrafa, não posso deixar de mencionar as nossas canecas aqui, todo mundo sempre pergunta. Fica o nosso agradecimento, o nosso beijo especial para Queens Brindes e Presentes. Quer dar uma olhadinha em tudo que eles vendem por lá? @Queens Brindes no Instagram. Bom, tá certo, Marina. Deixa eu aproveitar também rapidamente e dar um abraço no nosso time aqui, né? Rapaziada, os nossos câmeras, a técnica toda. Aliás, dá um abraço, vou falar o nome do Cezinha, já que tá aqui supervisionando toda essa rapaziada aqui, timaço do Fábio Rolfo. Sem esses caras não tem programa, não tem mesa redonda. Pode vir todo mundo aqui, mas sem esses caras a coisa não acontece. E por isso toda a nossa gratidão a essa equipe maravilhosa. E por falar em equipe maravilhosa, lado a lado com o Palmeiras, você sabe, sempre tem repórter da Gazeta e lá está o José Paes, direto Allianz Parque. Palmeiras não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro jogando no Allianz. Já havia vencido como mandante em Barueri. Mas no Allianz foi a primeira e foi, olha, parecia que ia ser fácil, não foi tão fácil assim. Boa noite, Zé Paes. Prazer falar contigo, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Pois eram 4 jogos aqui no Allianz, né, nesse Campeonato Brasileiro de 2025 para o Palmeiras. O Palmeiras ainda não tinha ganhado. Eu tô bem pertinho aqui do gramado do Allianz. Tem como mostrar aqui, Silvinho? Ó, tô coladinho com o gramado sintético aqui do Allianz Parque. Que jogo acompanhamos por aqui, viu, meus amigos? 3-2 para o Palmeiras, temos as imagens para mostrar para vocês aí. O Richard Rios, daqui a pouquinho eu vou falar mais dele, não atuou, tá vendido, daqui a pouquinho é assunto aqui no Mesa Redonda. Como ele não atuou, Lucas Evangelista começou jogando e abriu o placar para o Palmeiras ainda no primeiro tempo. Temos as imagens aí para mostrar para vocês, cruzamento do Piquerez. Depois o Hulk numa cobrança de falta. Xiii, tá dando o que falar, hein? Pessoal lá nas redes sociais, os palmeirenses criticando o Everton nessa batida de falta. O fato é que o Hulk empatou o jogo ainda no primeiro tempo, 1-1. Depois o Palmeiras chega ao segundo gol. Vitor Roque desvia ali, ela toca no Júnior Alonso. Vai para o fundo da rede, 2-1 Palmeiras. Na sequência o Palmeiras faz 3-1 com o Maurício, que foi titular hoje na vaga do Veiga. O Veiga havia sido titular contra o Mirassol no penúltimo jogo do Palmeiras, também aqui no Allianz Parque. E aí o Hulk consegue, num petardo ali, numa pancada, 3-2 no finalzinho do jogo, nos acréscimos, chega a mais um gol de falta e ele tem uma falta para cobrar praticamente no último lance da partida. E ele vai para essa cobrança, o Hulk bate a falta e o Everton consegue defender para alegria e alívio dos torcedores do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sigo por aqui, viu, Garrafa, para a gente bater bola no Mesa Redonda desse jogaço, Palmeiras vencendo e chegando aos 26 pontos no Brasileirão, hein, Garrafa? Devolvo para você aí. Legal, vitória importante que recoloca, turma, o Palmeiras no G4. Tem a classificação, ô Fini, pra gente, por gentileza, e aí a gente já vai falando do jogo. Palmeiras entra no G4, não é? Mas o Palmeiras entra no G4, não é isso, Alex? Já já o Fini coloca a classificação atualizada. Assim, embora seja uma classificação ainda muito debilitada pra gente analisar direitinho, porque tem Se não tá no G4... tá reclamando, entra no G4, tá reclamando. Depois que inventaram tá ruim, nada tá bom pra ele, pô. O que tá acontecendo, Alex? Eu só tô explicando que a situação tá melhor ainda pro Palmeiras. Você não deixou nem acabar de falar. Tá bom, desculpa. Por exemplo. Você me desculpa? É, por enquanto. Ih, rapaz, olha aqui, ó. Tá azedo hoje, hein? Olha aqui, ó. O Palmeiras tá com 11 jogos só, já tem mais, hein? Essa tabela já tá anterior aí. Vamos lá. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, por exemplo, do que o Cruzeiro. Um a menos do que o Flamengo. Então, é uma pontuação que, se a gente colocasse por pontos perdidos, como a gente costuma dizer, o Palmeiras estaria 1 ponto atrás da liderança. Seria o vice-líder com 1 ponto a menos. São 2 jogos a menos para fazer. 2 jogos a menos. Então, a situação do Palmeiras ainda é muito boa em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro. E hoje demonstrou uma reação muito importante. Porque os gols saíram, a vitória aconteceu num jogo em que o Palmeiras foi predominante. Foi melhor do começo ao fim. A gente está exaltando o Hulk e com méritos, porque ele fez 2 belos gols de falta, 2 golaços de falta,
Mas o Atlético não chutou mais nenhuma bola pro gol, tirando a última também do Hulk, que o Everton defendeu. Quer dizer, o Atlético não machucou o Palmeiras, não incomodou o Palmeiras, não atacou o Palmeiras. E o Palmeiras mandou no jogo do começo ao fim. Mas dá pra dizer que foi um amasso, não? Não, amasso não, porque também o Palmeiras não criou tantas oportunidades. Mas ele teve o domínio do jogo. Em nenhum momento você pensava assim, putz, que sufoco, nossa, agora vai tomar o gol, nossa, agora não dá mais. Ih, é bom mexer, porque senão não dá. Não, tava tudo sob controle. Foi um jogo controlado pelo Palmeiras. É que, claro, uma bola parada, tem um Hulk, bola parada que o Palmeiras não tem mais, a gente tem que falar isso, né? O Palmeiras não tem mais batedor de falta como tinha antigamente, não tem mais batedor de escanteio, né? Então, isso O Palmeiras faz tem problemas diferença. e a gente vai Exato. discutir ainda no decorrer. Mas hoje foi muito bom, foi o melhor jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e destaque para o Vitor Roque, que precisava de uma atuação assim. Ele ainda quase perde o gol acabou sendo contra do Júnior Alonso, mas ele estava lá e ele brigou, participou do terceiro gol também. Aqueles 50 quilos que o Abel falou que ele estava jogando nas costas, hoje acho que ele tirou esses 50 quilos, deixou do lado e seguiu em frente. Vitor Roque tá devendo, Cereto? Tá devendo, mas hoje conseguiu recuperar o futebol que se espera dele, do maior investimento do Palmeiras, a contratação mais cara da história do Palmeiras. Só que acontece o seguinte, centroavante é contratado para fazer gols, e ele só fez 3 gols no Palmeiras. Ele é muito esforçado, corre demais, corre o jogo todo, corre por todos os lados. Hoje, mais uma vez, correu demais, foi o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião, jogou muito bem. Só que não fez gol, né? Deu azar porque a bola que ele bateu para fazer o gol, a bola tocou no Júnior Alonso e o gol foi contra, né? O gol foi marcado contra pro Júnior Alonso. Mas moralmente o gol foi dele, né? Moralmente o gol foi dele. Acho sim que ele tirou um pouco de peso das costas. Tava jogando muito Deixa eu ver esse gol do pressionado. Vitor Roque, por gentileza, Fini. Coloca esse gol aí, que não foi do Vitor Roque. Na verdade, Júnior foi Alonso. marcado contra, né? Júnior Alonso. Foi Júnior marcado Alonso. pro Júnior Alonso. Acho que não domina, né? Vamos, já vai entrar essa imagem já. Ele bate de canela, né, Leandro? Aí, ó. Bate meio com a Eu acho barriga, que né? o zagueiro, quando sobe, dá uma atrapalhada, né, no Vitor, mas ele, como você falou, estava na área, estava presente. Ele pensou em cabecear, ele até abaixou a cabeça, mas quando foi ver, não dava mais e acabou pondo a coxa. Chegou assim. rápido, né, a bola, um belo cruzamento, né, do Piquerez, né, excelente cruzamento. E o Vitor Roque fez um bom jogo, um excelente jogo, né, do início ao final, brigando, lutando. É isso que o Palmeiras espera dele, né. Eu não vejo o Vitor Roque como centroavante. É isso que eu te falei, não é um centroavante de área, né? Centroavante, assim, E cobram isso dele, Leandro. eu não vejo. Você vê que ele não tá ali toda hora na área, ali fazendo parede, segurando bola, ele tá se É mais movimentando. um segundo atacante, Isso, né? é um segundo atacante, jogador de força, né, de velocidade, e hoje foi muito bem. Ele falou, Miller, hoje, na saída do campo, né? A TV Globo, que é detentora dos direitos, é uma entrevista exclusiva, e ele disse, quando ele foi informado que a arbitragem deu gol contra, porque foi um gol contra, acho que não resta nenhuma dúvida, né? Ele disse que entende a pressão em cima dele, mas que ele está tranquilo. Então, eu gostaria que você, propriamente o Leandro, que são ex-atletas, falassem desse tipo de pressão. Quem joga em grande clube tem mesmo esse tipo de pressão. E vão um pouquinho mais além. Talvez a falta de um meia que faça mais aproximação com ele, que não tire tanto ele da área, possa facilitar um pouco a vida do Vitor Roque? Olha, Rafa, às vezes também as pessoas estão cobrando muito do Vitor Roque por conta do investimento, né? E às vezes também ele tem um futebol mediano, né? Até porque ele jogou só no Atlético Paranaense no Brasil. Então não vejo ele assim um jogador, sabe, é um Arrascaeta, sabe? É mais pelo valor do investimento, né, Xará? Por isso que eu estou dizendo. Então acho que ele tá jogando dentro da sua capacidade mesmo, entendeu? Para mim, o melhor jogador do jogo hoje para mim foi o Piquerez. O Piquerez joga muita bola, né? Na dinâmica dele, atrás, na frente. Deu aquela 2 coisa assistências toda. hoje. Então acho que o Piquerez de novo jogou muito bem, né? Como o Xará disse, o Palmeiras, a chance que criou, fez, né? Assim como o Atlético, como o Hulk, que é um grande destaque. Mas eu acho que é uma vitória que, claro, né? Dá uma tranquilidade para todo mundo, principalmente para o Vitor Roque na sequência do campeonato. O Chico, o Miller toca num assunto importante, que o Piquerez foi um dos destaques pelo lado esquerdo, é sempre assim. E me parece que ao Cuca e ao Atlético no todo, faltou essa leitura de evitar aquela descida. Eu sei que é complicado, mas são equipes de porte grande. A gente sabe que o ponto forte do Palmeiras é muito pelos lados, principalmente com o Piquerez. Talvez tenha faltado isso, vocês acham isso também? Começando com o Chico, fique à vontade, gente. Olha, o Atlético Mineiro é um mistério, né? Até hoje não dá para entender o que acontece com o Atlético Mineiro.
tem um elenco de primeira. Um elenco de primeira. Tem de 4, 5 jogadores que podiam jogar na seleção brasileira a qualquer momento. E não rende, o time não rende. Não sei se é o Cuca que não sabe escalar o time, não sei se é ele que não tem comando, não sei se é ele que não sabe marcar esse tipo de descida do Piquerez, por exemplo. Hoje você acha que faltou isso? Faltou se o Palmeiras tudo. tivesse ali uma marcação mais pelo setor, poderia ter encontrado dificuldades? Bota alguém em cima dele, né? Já que ele é a válvula de escape do ataque do Palmeiras, coloca alguém em cima dele. Como disse o Mira, eu concordo com você, tá todo mundo falando que o bom do jogo foi o Vitor Roque, mas não foi. Quem foi o Piquerez, para variar, né? Que faz até um quarto homem pelo meio campo, como antigamente a gente falava, né? Ele abre o jogo, né, Leandro? Sim. Como a gente falava antigamente, pela direita, pela esquerda. Não, e no segundo gol do cruzamento ele estava livre. Ele estava completamente livre. livre de marcação, ele podia cruzar, podia avançar, podia chutar no gol. Quer dizer, agora, o Atlético Mineiro, gente, é uma incógnita. Até hoje eu entendo o que acontece com o Atlético Mineiro, Garrafa. Agora, foi importante o resultado, independentemente de desempenho, se não foi mil maravilhas, era um resultado que o Palmeiras tanto esperava. Vamos começar passando lance a lance, já que o pessoal tá tocando no assunto. Vamos ao primeiro gol do Palmeiras, ô Fini, o gol do Evangelista, né? Que foi comunicado, segundo o próprio Evangelista, e o Zé Paz daqui a pouco vai trazer essa informação pra gente, acho que momentos antes da partida, que ele ia ser titular pela saída do Richard Rios. Começo com o Leandro, eu gosto desse quadro aí, sempre falar com os ex-atletas, eles dão a visão deles dentro de campo e nós, jornalistas, aquela outra visão e as perguntas. Leandro, esse primeiro gol, o gol do Evangelista aí, dá uma passada nesse gol pra gente. Bom, antecipou ali, né? O Rony tá no primeiro pau, né? Teoricamente o Rony baixo, né, Emílio, para esse tipo de jogada ali, primeiro ponto é deixar o cara aqui mais agressivo, né? Já que o Rony sobe muito bem de cabeça, mas o Evangelista antecipou ali bem, né, nas costas do Rony. Muito feliz no cabeceio, né? Desviou bem pro segundo pau e abriu o placar num jogo que estava meio amarrado, num jogo que estava meio preso, bastante faltoso, mas a bola parada faz diferença no futebol. Ô Mira, jogadores marcados ali, alguém falhou? Foi muito mais mérito do Evangelista? Qual a sua avaliação? Não, foi falha da defesa, né? Não só do Rony, que é baixo pro primeiro pau, né? Mas também do zagueiro que está atrás do Evangelista. Até porque o Evangelista ele sobe parado. Ele não vem na corrida, diferente, né? Na corrida você pode ter uma supremacia em relação ao adversário, mas ele estava parado, subiu, claro, cabeceou muito bem, cruzado no segundo pau, como disse o Leandro, e fez o gol. Então acho que foi um erro coletivo da defesa do Atlético, mas o Lucas Evangelista não tem nada a ver com isso e fez um bonito gol. Para quem está se tornando titular, até pela confirmação da saída do Richard Rios, é importante ter feito já um gol nessa partida. Deixa eu confirmar com o Zé Paz, né? Sobre o Evangelista e sobre o Rios. O Rios, hoje pela manhã, veio a confirmação de que a novela se encerrou. Ele queria realmente seguir para o futebol europeu, tinha possibilidade de Roma, depois na Rússia ele descartou, e aí hoje pela manhã veio a notícia, o Rios estava inclusive escalado, é isso, Zé Paz? O Abel falou em coletiva sobre a saída do Rios, é mais uma perda importante, e a chegada, propriamente dita aí, do Evangelista entre os titulares. Enfim, o Abel Ferreira falou sobre mais uma perda hoje, a saída do Rios, Zé? Falou sim, Garrafa. Abel falou, o Richard Rios não é mais atleta do Palmeiras, né? Ele seria titular na partida de hoje. A gente tem uma declaração aí do Lucas Evangelista falando sobre isso. E o Richard Rios foi lá para o Benfica, né? O Benfica de Portugal pagando 30 milhões de euros nesse jogador que assina um contrato com o Benfica aí de 5 anos, 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, 194 milhões de reais para ser mais preciso. O Palmeiras fica com 70% desse valor, o Richard Rios tem direito a 10. O Guarani, que era o clube que o Richard estava antes de vir aqui para o Palmeiras pagou 7 milhões de reais no Richard Rios em 2023 para contratar esse jogador. O Guarani tem ali 14% quase dessa fatia, o Flamengo ainda quase 7%, 6% dessa fatia do Richard Rios. E agora a gente vai escutar aí Abel Ferreira falando exatamente sobre isso. Lucas Evangelista entrando no time, Richard Rios indo embora lá para a Europa. Pode rodar aí o Abel. Sempre que eu conseguir, ou que nós conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que a venda, tanto melhor, porque hoje vimos o Rio saiu e não se notou tanto, porque o Lucas Evangelista
para além de ser brasileiro, para além de conhecer o campeonato brasileiro, já está connosco já há bastante tempo, o que ajuda muito naquilo que é a adaptação e, portanto, não foi muito difícil a reposição. Agora, vamos à procura, se conseguirmos de uma reposição. Saiu o Rios, temos o Lucas. Lucas é um jogador que nós também conhecemos muito bem, vocês também o conhecem, é um capitão, é um líder, já tinha isso no Bragantino, sempre ficou de fora, sempre trabalhou e se preparou. Eu costumo dizer isso aos jogadores, que quem semeia todos os dias, mais cedo ou mais tarde, colhe. Hoje foi a oportunidade dele, hoje de manhã ele nem sabia se ia jogar ou não. Hoje de manhã o Barros ligou-me e disse, o Rio está fora. Às 10h30 que foi a ativação, ele ligou-me 10h30, estou a dizer ao João, os 11 que vão iniciar são estes, o Rio estava, toca-me o telefone, e eu disse, olha, afinal já não é o Rio, é o Lucas. Fico feliz, acima de tudo, por ver recompensado um jogador que chegou aqui e fez connosco 3, 4 jogos, não mais do que isso, e hoje fez um golo. Dá-nos outras coisas, nem é melhor nem é pior, dá-nos outras coisas, que nós também precisamos. Tá, então a palavra do Abel Ferreira aqui no Allianz Parque, devolvo para você, Garrafa. Vai fazer falta ou não vai o Richard Rios, colombiano, ex-Palmeiras, agora Benfica? Devolvo para você aí. Vou transferir essa pergunta para a bancada, se vai fazer falta ou não, até porque o Palmeiras não perde só o Richard Rios, né? Ele recentemente teve perdas consideráveis. Ele perdeu o Estevão, perde o Paulinho, contundido, e agora perde o Richard Rios. São 2 jogadores de base de meio campo e um de linha de frente. Mas a cobrança, ela existe. Até antes de passar essa pergunta para a bancada, o tamanho desse prejuízo, o Evangelista quer dizer que foi informado hoje pela manhã que iria entre os titulares. Foi pego de surpresa, Zé Paz? Sim, viu? Tava até comentando aqui agora exatamente sobre isso com o Silvio Procópio, nosso câmera. Foi pego de surpresa. Vamos acompanhar aí como é que o Lucas Evangelista, numa pergunta minha aqui na Zona Mista, recebeu a notícia de que seria titular na partida de hoje. Pode rodar. Cara, foi até engraçado. Eu acabei falando nos bastidores ali que de manhãzinha a gente tem a programação, né? 10h30 tava lá a ativação. E nessa ativação tem quem vai começar jogando e quem vai começar no banco. E aí eu tava no banco, tava lá fazendo bike, aí chegaram em mim e falaram, o telefone tocou. Eu falei, que telefone? Não, do Rios, deu certo. Você vai jogar. Eu falei, tá tranquilo, então tô preparado. Acho que não só eu, como todo mundo tá muito preparado. Essa palavra briga a gente acaba não falando, é mais uma competição saudável que tem, não só na minha posição, mas como em todos. Então isso aí a gente tira de letra. Vai a palavra do Evangelista aqui no Mesa Redonda. Evangelista, quando chegou, viu, Garrafa, muito elogiado internamente pela liderança que ele tem junto aos jovens, e agora parece que vai ganhar aí uma chance um pouquinho maior nesse time titular com a saída do Rios. Devolvo para você, querido, sigo aqui no Allianz Parque. Por aí, Zé, você volta já já. Gente, a questão qual é o tamanho da perda da saída do Richard Rios e se o Evangelista dá conta ou se realmente precisa de contratação. O que vocês pensam? Ô, Gafa, acho que daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falando sobre isso também, né? Sobre o que cada um, a diferença de cada um e o que o Evangelista pode dar em relação ao que o Rios dava. Mas uma coisa a gente não pode negar. Nós estamos falando de uma perda do cara que vinha sendo o melhor jogador do time. Então, para qualquer time do país, do mundo, quando você perde o seu melhor jogador, é sempre uma ausência que passa a ser muito sentida. É quase uma perda irreparável. Porque por mais que o Lucas Evangelista tenha suas qualidades e seja um líder dentro dos bastidores do clube, no vestiário, é um cara inteligente demais, é um cara que sabe se comportar, se na imagem, o Rios, desculpa, de boné ali, o Rios e o Flaco ali, o Rios e o boné. Então, assim, é evidente que o Richard Rios vai fazer falta para o Palmeiras. Ainda mais para um Palmeiras que está tentando buscar uma reafirmação. Né? Tem sido muito contestado o Palmeiras. Aí, de repente, nessa onda de contestação, você perde o seu principal jogador, o que você vai pensar? O principal não era o Estevão? Ah, mas o Estevão já tinha ido. Já tinha ido, acabou. Semana passada, cara. Interessa, e passou a ser o Richard Rios. Não tá chorando muito, não? Perdeu. Do jeito que ele... do jeito que ele fala, parece que perdeu o Lionel Messi. Para a realidade do Palmeiras, foi uma grande perda.
Ou eu tô falando bobagem? Vocês me corrigem. Não, né? tá correto. Mas o elenco do Palmeiras é muito bom, hein? Lógico que é bom. O elenco do Palmeiras é muito bom. Mas mesmo com um elenco bom, você vai lá no Chelsea, tira o Palmer, foi vendido pro Barcelona. Não vai fazer falta pro Chelsea? Sim. Pô, a mesma coisa. Não tô dizendo que não vai fazer falta, mas Mas é também isso que eu tô falando. não é. Pô, Lógico que não é, eu tanto pensei que tava saindo o Ademir da Guia na sua explanação. Não é, mas tanto é que ganhou o eu jogo. senti isso, posso estar errado, mas eu senti você isso. tá errado. Tô errado? Tá muito errado. Você não sentiu também que perdemos o melhor jogador? Perdeu o melhor jogador, não sei se ele falou perdemos. Perdeu o melhor jogador. Eu achei que eu, né, assim, um pouco ufanista ou não, Leandro? Não, o melhor jogador, com certeza, era o Estevão, né? Quando a coisa estava feia no Palmeiras, você achava ele tirava sempre alguma coisa da cartola. Né? Sempre desafogava, né, o meio-campo, né? Criava jogada, né? Quebrava a linha. Richard Rios, um grande jogador. Claro. Claro, Evangelista também, bom jogador. Claro, vai demorar um pouco para chegar no patamar que o Rios estava nesse momento. Mas como o senhor falou, o Palmeiras tem um grande elenco, ele é recheado de grandes jogadores. Mas vai ser uma perda sentida, vai. Claro, isso é inconteste. É que o assim, Alex tem razão, porque saiu o Estevão, né? O Estevão saiu. O Paulinho não pode jogar. Perfeito. Você perde os três ao mesmo tempo. Você perde os três Aí ao mesmo sim, tempo. aí eu concordo com você. Aí é complicado para o técnico armar o time. Aí é complicado para o técnico armar o time. Que não tem os jogadores da mesma qualidade dos que saíram. Ô Miller, eu vou dentro do que colocou o Chico e o que colocou os colegas aqui, eu vou um pouquinho mais além. Então, além da perda do Rios, tem a perda do Paulinho e tem a perda do Estevão. O Palmeiras, ele briga sempre por coisas grandes na temporada. O Palmeiras está no Brasileiro, hoje ele é o 4º colocado, por pontos perdidos ficaria a 1 do Cruzeiro, está na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Se reforços não chegarem, a pergunta para vocês, reforços não chegarem ao Abel Ferreira, dá para seguir forte nas 3 competições, tem que priorizar uma das 3 competições, porque não tem Paulinho, que mesmo com quase meia perna no Mundial ajudou o Palmeiras, fez diferença, perde o Estevão, que era a referência, e perde o Rios. Sem esses 3, se não chega ninguém, o Palmeiras pode ter problemas, e aí já não fica o grande favorito, ou não está entre os grandes favoritos? É bem verdade que o Palmeiras vai reforçar, isso não tem dúvida, né? Até por conta da receita do clube, pelas vendas dos jogadores, é normal, né? A janela aberta, né? Então, os reforços com certeza chegarão. Assim como o Flamengo fez, perdeu o Gerson, contratou Carrascal, então é normal um time que tem grandes receitas fazer isso, né? Mas o Rios, quando chegou no Palmeiras, ele era reserva, né? Ele foi adquirindo, conquistando o seu espaço ao longo do tempo, né? E pode acontecer isso com o Lucas Evangelista, né? Ele jogar gradativamente, jogando, daqui a pouco ele conquista o seu espaço. Jogou bem hoje. Exatamente, então jogou, como disse o Abel, jogou 3 partidas desde quando chegou. Faz um gol logo na primeira partida como titular, já dá, o jogador já fica grande, né? Já então, cresce. reparar uma necessidade atrás é muito mais fácil do que na frente. Então acredito que o Palmeiras não sentirá muita falta do Rios, apesar da grande fase que ele vivia. Creio que esses jogadores que estão ali vão exercer uma contribuição legal para o time. O problema é o ataque, né? Exatamente. O problema é o ataque. Desculpe, dá para brigar, Cereto? Firme e forte nas 3 competições, caso não chegue ninguém, o Miller acredita que vai chegar. Bom, já chegou, né? O paraguaio, o Sousa, já foi contratado, o Palmeiras já se reforçou. O Palmeiras vai contratar mais jogadores, não tenho dúvidas disso, mas mesmo que não contrate, eu acho que o Palmeiras tem elenco suficiente para brigar nas 3 competições, mesmo com a contusão do Paulinho, com a negociação do Richard Rios e com a saída do Estevão. Mesmo com o desfalque desses 3 jogadores, eu entendo que o Palmeiras tem elenco suficiente para brigar nas 3 competições. É um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Vamos olhar, Leandro, na classificação aqui, e aí eu começo com o Leandro, por gentileza, Fini, colocando a classificação para até exemplificar o que o Alex Miller falou a respeito desse número de jogos a menos que tem o Palmeiras. O Cruzeiro, Raposa deu uma decolada aí, líder do campeonato, 33 pontos com 15 jogos. O Flamengo, com 14 jogos, tem 30. O Flamengo que acabou de ganhar do Fluminense com o gol do Pedro, hein?
No finalzinho, Gol do Pedro. o Pedro que entrou acabou fazendo o gol da vitória. Futebol. Será que ele abraçou o Felipe Luiz na comemoração? Não, ele tirou a camisa e fez Não é assim. surpresa nenhuma de fazer gol. O jogador falou semana passada. E o Flamengo, com o jogo a menos, pode chegar aos mesmos 33 do Cruzeiro. É. O Bragantino tem 27, já tem 15 jogos, é o terceiro. Perdeu hoje pro Vitória. Vitória sai da zona de rebaixamento Carille. com esse resultado. Carille, olha como futebol é, né? Mandaram o Carille embora depois de ter ascendido com o Santos a Série A. O Vitória contratou o Romarinho! Aí ele vai pro Vitória, E o Carille. vence o Bragantino, né? E coloca o Santos na zona de rebaixamento. O Palmeiras com 13 jogos, 26 pontos. Se a gente jogar 6, são os 2 jogos de diferença do líder, claro que precisa vencer esses 2 Vai a jogos. 32. Vai a 32 pontos. Fica um ponto atrás do Cruzeiro. A 1 ponto atrás do Cruzeiro. Eu vou perguntar, começando com o Leandro. Leandro, quais são as 4 forças na ordem do Campeonato Brasileiro nesse momento? É exemplificado no G4? Você coloca alguém da parte baixa da tabela? Qual é a sua ordem? Qual é o seu G4 hoje? Cruzeiro e Flamengo não tem como correr, né? Botafogo, né? Terceiro? Terceiro. Eu vejo o Palmeiras, né? O Palmeiras ele é muito. Ele consegue manter. Ele mantém no Campeonato Brasileiro muito forte, sempre chegando sempre para decidir, sempre para disputar título. Então, com esses 4. Para você, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, você tira o Bragantino daí. Alex Miller, as 4 forças no momento do campeonato que você vê. Esquecendo, claro, a classificação exata, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, nessa ordem. Vocês não estão botando fé no Bragantino. Sereto? Não. Na ordem é o seguinte, o Flamengo para mim é o grande favorito para ganhar o campeonato. O Palmeiras é o segundo grande favorito. Mais que o Cruzeiro, você acha? Mais que o Cruzeiro. Por quê? O próprio técnico do Cruzeiro disse hoje de novo que o Cruzeiro não é favorito. Então, Mas isso aí é tática para tirar a pressão do cara. Mas eu acho que o Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro vai brigar pelo título. Mas eu não sei o Cruzeiro tá jogando muito. Não sei se aguenta tudo isso. Meteu 4-0 hoje brincando na Juventude. E aí eu boto o Cruzeiro e o Botafogo. Então é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Isso. Vocês não estão botando fé no Braga. Chico? Concordo com o Sereto, acho que a posição dele é correta. O Corinthians não chega aí, Chico? Flamengo. O senhor eu não vou permitir. Eu não vou permitir aqui no programa. É um programa de domingo, a família está em casa assistindo. Você pode fazer comigo, eu não posso perguntar para ele, é isso? Faz sentido a sua observação. Não, Obrigado, você está perguntando o Corinthians não. O Corinthians, por enquanto, está fora. Está fora. Quer dizer que não chega. Chico, não entra na dele. Chico, não entra na dele. Eu só fiz uma Por gentileza, o seu G4. 15ª rodada. Tá cedo aí. Jogo a menos. Tem Copa do Brasil, espera a Copa do Brasil. Aí vocês se conversam. Vamos esperar o que vai acontecer na Copa do Brasil. Sim. Né, Palmeiras? Tomara que ela demore, né, Chico? O Roberto estará de volta. Tomara que ela demore, O Roberto vai né, Chico? resolver todos os problemas. Chico, é o seu G4 aqui pra gente não fugir do tema, por favor. Você concorda com o Sereto, né? Com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Jogador, Miller. Para mim, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. Você tira E parabenizar o Mirassol pela grande campanha até agora. Perfeito. Sem dúvida. Você tira o Cruzeiro, então, da primeira colocação Não, do momento, coloca na 4ª força. Para mim, o Flamengo... Marina, para favorito. você, Marina? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo. Flamengo. Foi o que eu falei. Foi o seu? Não, eu falei Cruzeiro e Flamengo, eu inverti o Flamengo. Não, foi o do Sereto. O Sereto e o Foi meu. o seu? Então é isso. Assino, então. Tem o Bahia chegando. Mas eu tô aí, falando em relação a hoje, né? Se a gente em relação analisar a- elenco, Claro. eu também acho o elenco do Flamengo melhor. Então, em tese, ele teria mais condições de, no final do campeonato, ser campeão. Analisando as 15 rodadas até agora, o Cruzeiro é o melhor time até agora. Vem fazendo o melhor futebol, tanto é que tá ali em cima. Por isso que nós não colocamos o Bragantino. Sim. Porque eu acredito que o Bragantino não tem fôlego para permanecer no G4. Não tem. Eu fico com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e deixo o Bahia no meu G4. Mas, voltando pro jogo, o Cuca, o Hulk, a torcida do Atlético, todo mundo reclamou de falta no gol do Maurício. Falta do Vitor Roque no Rômulo. Coloca esse lance pra gente aí pra ver se procede a reclamação do Galo. Vamos ver. Falta de vergonha de reclamar disso. Ó, sai o Rômulo, Vitor Roque, levanta ali o braço. Não há toque por baixo. Na coletiva o Cuca não falou, mas na hora uma reclamação muito grande, ó. E quando o jogador cai, ele coloca a mão, vê onde? Ele coloca a mão na barriga, mas não sei, pra mim, absolutamente nada. Vitor Roque se livra e acha o Maurício. Gente, alguma irregularidade nesse lance? Esse cotovelo alto pode significar falta ou não?
Não foi nada. Agora, demorou para eles checarem o lance Muito. No árbitro de vídeo. Eu fiquei preocupado. Eu achei que o árbitro de vídeo ia estragar o jogo, né? Mais uma vez, porque só serve para isso o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Mundial de Clubes foi excelente o árbitro de vídeo. Foi. Né? Mas aqui no Brasil eles não sabem utilizar. Não foi nada nesse lance. Obstrução, né? O árbitro, Houve uma o árbitro do obstrução. jogo, a gente sempre critica o árbitro do jogo muito bom. Viu? Ele foi bem, o Alex muito Stefano bem. do Rio de E Janeiro. outra, quem acompanha o jogo desde o começo, o jogo foi corrido. Ele não deu qualquer falta, ele não deu qualquer encostão. Ele Eu já apitou sabia bem. que um lance desse aí não ia marcar, né? Como não foi. Eles esqueceram de falar para aquele jogador do Atlético Mineiro que ele atacava para lá, não para cá. Esqueceram de falar isso para ele. Acho que ele deu um tilt na cabeça Foi na dele, contramão, né, que Xará? ele quis dar um corte pro gol dele. Pelo amor de Deus. Marina, nada no lance, Marina? Nada, garrafa. Alex também nada, eu nada. Chico Lang, foi falta pro Atlético? Foi uma obstrução faltosa, e como se dizia antigamente, né? Não tem nada a ver dessa discussão de instantes entre você e o Alex, não, né? Não, nada. Para mim foi uma obstrução faltosa, para mim, né? Ainda No bem meu que a regra caso, mudou, foi. né, Chico? Mudou no sábado, ontem, né? O Galo cansou de levar falta assim e não marcaram nenhuma. Não sei se é já uma ordem entre É um padrão, o juiz, né? um padrão, né? É. Um protocolo. Não marcaram nenhuma falta em cima do Galo desse jeito. E não tinha como os dois evitarem o choque. Cada um estava correndo em direção à disputa de bola e acabaram se chocando porque já estavam na velocidade. Se ele leva pra lateral pra cá, pro lado direito então. dele, não vem pro lado Então, direito mas já do que campo. ele foi pra mesma direção, não tinha como aí não chocar. Tem, já foi. O erro foi aí- mais do Rômulo do que do Vitor Roque. Com certeza. O Zé Paz, ele tá na ponta da linha e a gente vai querer discutir que o Abel deu uma declaração. Atenção, o Abel deu uma declaração importante sobre renovação de contrato. Que no Gazeta Esportiva, acho que da semana passada, teve uma discussão aí, né? Entre o Alex e o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio dizendo que tem que renovar já, assinar com o Abel já. O Alex defendeu que não precisa naquele momento. Não, vamos esperar mais um pouco. Vamos ver como termina a temporada. Ele estava com o coração meio ainda Não, machucado para que pela pressa? campanha no Mundial. Só isso. E disse que era para esperar um pouco. O Zé vai atualizar então, porque tem uma declaração de hoje, do técnico Abel Ferreira sobre renovação de contrato. Mas antes, já que estamos em cima de lances polêmicos, Fini, vamos mostrar os 2 gols de falta do Hulk. O Zé Paz, lá na abertura, disse que muita gente em rede social e tal, torcida do Palmeiras reclamando do Everton. Vamos ver o primeiro gol do Hulk de falta? Ô Fini, coloca pra gente aí, pra gente avaliar. Vamos lá. Miller. Golaço. Não tem o que falar, né, Falta Miller? perfeita, pelo amor de Deus. Sem chance. O Everton ainda toca na bola. E outra, a bola, hein, jogador? Chapada rápida, não tem jeito, não dá tempo. Não dá tempo pro goleiro. Vamos ver, ó, por esse ângulo aí, ó. Olha só, Ele ainda toca na bola, cara. não Passou tem jeito. perto, hein? Não tinha o que fazer, não, Garrafa. Só Mérito. jogar a luva. Mérito Só total joga a do luva. Hulk. Nada. Nesse lance pra você, Cereto. Não, é um golaço. Golaço, aço. Não tem o que fazer. Chico. Entrou onde a coruja dorme, né? Isso. Bem lá onde a coruja dorme. É difícil pegar essa bola. Porque a gente tá vendo essa imagem por trás, ela engana, porque a bola vem devagar, mas ali tá numa paulada monstro, né? Muito rápido. Tá perfeito, E né? outra, quem tá reclamando nas redes sociais desse gol aí do Everton é porque tá trazendo pra agora um ranço pelas falhas anteriores do Everton. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tá analisando esse lance, e nesse lance nem o Everton, nem nenhum goleiro do mundo pegaria essa falta aí. O Fini fez isso na redação. Fez. Ele fez, nosso diretor, ele fez isso hoje lá na redação, já começou a cornetar o Everton, depois que o Palmeiras virou o jogo, ele acalmou um pouco. Vamos pra outra falta do Hulk. A outra falta do Hulk. Uma paulada do Hulk, né? Foi quase um pênalti com barreira. Quase um pênalti com Só que se barreira. não toca no Alan, o Everton pegaria. Vamos ver. Tava em cima dele a bola. Tem desvio então, Alex? Tem no Alan. Olhando A bola tava na mão do Everton. É? Ele ia espalmar pra frente, com certeza. Ia dar um murro se na bola. tem realmente o desvio, aí não tem muito o que Não falar, tem o né? que fazer. A gente Ou tem... afundava pra dentro do gol, né? Aí, ó, peraí. Olha lá, ó. Eu ia A bola falar ia isso. pro Everton. Eu ia falar isso. Ele pega no goleiro, Olha lá, vai ó. ele e bota Olha lá, lá ó. dentro. Mata o Everton. Aí não tem o que fazer, né, gente? Imagina. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas Ô, que Garrafa, paulada. os últimos 3 gols do Hulk no Brasileiro são 2 de falta e um Olímpico. O Olímpico contra o Bahia, semana passada. Que golaço, né? Olha lá, 3 Éder. golaços. E ele vai fazer 39 anos essa semana. 39 anos. Impressionante. Tá certo. Bom, vamos com o Zé Paz, então.
atualizando essa informação. Zé, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, até quando vai o contrato de Abel Ferreira e como é que está a possibilidade do Abel renovar contrato ou não? O Alex falou, não tem pressa, deixa para depois, né? Isso logo após o Mundial, estava ainda magoado pela eliminação, aí tinha muita gente brincando com ele, Palmeiras não tem Mundial, aquela história toda. Ele, não, o Abel precisa melhorar desempenho, vamos esperar o final da temporada. E o assunto voltou à tona hoje, o Abel Ferreira falou a respeito de renovação de contrato. O homem vai ficar, o homem vai sair, como é que tá isso, Zé? Olha, ele mesmo vai responder daqui a pouquinho aqui dentro do Mesa Redonda, contrato até o final desse ano, muito zum de renovação antes do Mundial. Ele disse que só conversaria sobre esse assunto depois do Mundial de Clubes. Foi questionado aqui na entrevista coletiva no Allianz Parque e vai dizer agora para vocês aí, vai renovar, não vai? Como é que vai ser, Abel Ferreira? Diga lá aqui no Mesa Redonda. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. Tenho um contrato para assinar desde janeiro. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Muito fácil assinar comigo. Desde janeiro que tenho um contrato ao meu lado para assinar. 2 anos de contrato, até 2027. Portanto, é esforço, não é me reinventar, é olhar para os jogadores que eu tenho e trabalhar. É muito fácil, o segredo é fácil, é trabalhar, é não estar satisfeito nunca. Tá aí o Abel Ferreira então aqui no Mesa Redonda, só tem essa cláusulazinha, viu, Garrafa? E aí, devolvo para vocês, que cláusula é essa, hein? Devolvo para vocês aí no estúdio. Pelo que eu entendi, e vocês fiquem à vontade para discordar, falar, Garrafa, você está maluco. O contrato está lá para ele assinar, o presidente Leila não quer colocar nada na cláusula de título, do campeonato, nada, mas ele falou que está no Palmeiras para vencer, e como ele ainda não assinou, ele falou, se não ganhar, se não tiver desempenho, eu não vou assinar. Isso poderia ser para o próximo ano, mas acho que vale, se o Palmeiras não ganhar, eu interpretei assim, se o Palmeiras não bater campeão em nenhuma das competições, ele não assina a renovação. Eu entendi errado. Foi isso que disse o Abel? Você entendeu certo, Garrafa, porque ele já tinha falado isso em outras entrevistas coletivas, que quando ele passasse um ano inteiro sem ganhar um título, ele iria embora. Então ele já tinha falado isso em outros momentos. Então, desculpa, a permanência do Abel, pelo que o Alex está falando e a minha leitura, quero ouvir vocês, a permanência do Abel passa pela conquista de um título. Pode colocar então isso aqui, ó, no GC. Então, pelo que a gente entendeu, é isso mesmo. É isso. Se não ganhar, então tem que ganhar ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou a Libertadores. Não é tão simples, claro Cereto. É isso que você entendeu ou não? Ficou confuso, mas eu acho maluquice essa do Abel Braga, do Abel Ferreira, perdão. Do Abel Ferreira, acho maluquice essa do Abel Ferreira condicionar a permanência dele no Palmeiras à conquista de um título. Cereto, posso te interromper só um Claro. pouquinho? Sabe o que eu senti, Garrafa? Eu acho que ele falou isso agora, usando esse poder que ele tem de usar a imprensa muito bem para fazer como um balão de ensaio. Ele quer sentir a repercussão disso e ver se o povo abraça e fala, não, tem que ficar, ou se não vai ter aquela... Tá jogando pra torcida. Aquela euforia de... Tá jogando pra eu torcida. acho que é isso. Dependendo do que acontecer, ele vai levar para um lado ou para o outro. Eu acho isso. Porque não faz sentido. Você tem que renovar o contrato baseado no projeto. No trabalho, né? No trabalho, na história que você tem no clube. O Palmeiras quer a permanência do Abel e o Abel quer continuar no Palmeiras. Então não faz sentido essa história, essa conversa de só se eu ganhar um título eu vou permanecer no Palmeiras. Que maluquice é essa? Aliás, Leandro, esse foi o discurso do Abel, que disse o Cereto, foi o que disse o Abel na apresentação. Não prometo títulos, prometo trabalho, o que é normal, né? Que é normal, temos 2 ex-atletas aqui, a obrigação de título, nós temos obrigação de competir, obrigação de jogar bem. Mas ele não está prometendo títulos. Não, mas se não for campeão, ele vai mas embora. então, mas se não for campeão, Mas ele não tá esse não é o principal objetivo, Leandro. Você sim. acha que tem verdade nisso? Você concorda com esse pensamento do Abel? Acha que está jogando pra galera? Eu acho que ele tá jogando pra galera, acho que é pra sentir também, né, o que vão ser falado. O Abel não precisa provar mais nada, né, o Garrafa.
baita vencedor no Palmeiras, um cara que todo dia quer vencer, né? Acredito também que ele possa também estar dando uma forçadinha aí para chegar mais umas peças, né? Quem sabe. Bem pensado, vai que né? cola, né, Miller? Vai que cola, né? Joga uma isca, tia Leila abraça, acaba... Ou seja, só fico se ganhar. Para ganhar, preciso de jogadores, reforços. Ó, o Leandro fez uma leitura legal, Chicão. Mas ainda tem um certo desgaste do Mundial de Clubes, né? Você vê que está um pouco entalado na garganta dele. Talvez na cabeça do Abel, o Palmeiras fosse chegar um pouco mais longe, né? Talvez disputar uma semifinal, talvez. E esse Mundial de Clubes ficou na cabeça dele. Tanto é verdade que, até na redação a gente estava comentando, que ele só dá exemplo de Chelsea, só dá exemplo de times do exterior, e esqueceu que a nossa realidade é Mirassol, né? É Corinthians caindo aos pedaços. Essa é a realidade do Mirassol, que está dando trabalho para todo mundo, né, Está dando Chicão? trabalho para todo mundo. Ganhou, inclusive, do Corinthians. Não perdeu de nenhum paulista Não até perdeu agora. de nenhum paulista, meteu 3-0 no Santos. Quer dizer, essa é a realidade do futebol. Ô Miller, você renovaria com o Abel Ferreira, e a gente fala de desgaste de trabalho. Treinador muito tempo no clube, quando vocês jogaram, há um desgaste. Mas eu acho que esse desgaste, ele se esvazia, essa questão do desgaste, ela esvazia um pouco no Palmeiras, pelo fato do Abel, a cada ano, ou por saídas forçadas em caso de vendas, ou até por dispensa de jogadores. A cada ano o Palmeiras dá uma remexida no elenco, não é o mesmo elenco. Você renovaria com o Abel, independentemente de títulos? Ó, Abel, assina agora aqui, vamos seguir a vida ou esperava o final da temporada? O meu parceiro Matheus, palmeirense roxo, dono da Betwise, está dizendo para renovar, né? Eu acho que, como o Cereto disse, uma cláusula não tem nada a ver. Acho que eu acho, na minha opinião, que ele vai renovar, né? Independente da cláusula. Então, acho que a sua declaração não foi feliz. Porque, olha, eu entendi assim, se eu não ganhar um título, eu posso ir embora. Estou livre para ir embora. Eu estou livre para ir embora, de livre, espontânea vontade. Eu entendi isso. A fala dele, eu entendi isso. Acho que nada a ver essa cláusula. Até porque, como foi bem dito, quando se faz um contrato, olha, o trabalho, o projeto, etc., planejamento. Todo treinador faz um contrato, assina um contrato com o clube assim. E ele quer mudar essa cláusula, não precisa. Acho que a Leila não vai aceitar. Você renovaria com o Abel agora, Marina Buffon? Ou você, não, vamos esperar um pouquinho e tal, já que ele está com esse pensamento. Mas eu renovaria agora. Sim. Você renovaria agora? Até porque ele disse que depois do Mundial ia conversar sobre renovação. Marina, você colocaria o contrato do Abel na mesa para ele assinar também agora, independentemente? Sim, colocaria agora sim, Garrafa, para ele assinar. Mas eu acho, concordando com o Leandro, eu acho também que teve essa sabe? Essa cutucadinha, assim. Eu preciso de um time. Ele fala o Abel a palavra espera, tudo que ele fala é pensado, né, gente? A gente já pegou fala aí que ele disse, eu às vezes mexo com vocês, eu uso as palavras, e o Leandro acho que resgatou no ponto. Chico, você colocaria o contrato, você fosse presidente do Palmeiras, é algo impensável, tá? O meu exemplo. Mas Nem eu quero. Nem eu quero. Mas se fosse você o presidente do Palmeiras, colocaria o contrato pro Abel ficar? Não. Tá certinho. Tudo bem, entendi, Chico. Não Leandro, colocaria. você... Posso explicar por quê? Sim. Pode. Eu não colocaria porque é o seguinte, quem quer ir embora vai. Sabe, não tem esse negócio de ficar no clube, só fico no clube se eu for campeão. Eu nunca vi técnico nenhum falar isso. O título vem por causa do trabalho que o técnico faz, certo, né? Tá certo. Esse é o trabalho que Concordo, tem que prometer trabalho, tem que prometer esforço, tem que prometer uma equipe organizada. Agora, título, como é que ele vai saber? Acho que todo mundo comprou a ideia do ele Leandro. vai ganhar ou não. O Leandro foi... Chico, assim, o Abel hoje, o que ele conquistou no Palmeiras, ele também tem condições de colocar no contrato boa parte das coisas que ele queira exigir, né, amigo? Hoje ele está no patamar que ele pode exigir algumas coisas. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro? Faz tempo. Ainda é? Do que atua aqui dentro do nosso país. Nesse momento. Vou dar um pouco de crédito também pro Renato Gaúcho, né? Que fez o Fluminense jogar bola. Rogério está fazendo um excelente trabalho. Entendi. Né? Tem que dar mérito também pro Felipe Luiz, pro treinador do Mirassol, que não é difícil você jogar um Brasileirão. Não é fácil você pegar um Flamengo. Como você falou, o Flamengo, você pegar um Galo hoje que... Santos com o Neymar, mesmo assim, o Santos com o Neymar. E você fazer as coisas acontecer. Você vê que o Mirassol hoje, assim, ele tá na parte da tabela tranquilo, entendeu? Então, assim, tem que dar mérito também, porque você não está trabalhando com
grandes estrelas, né? E tá ali disputando o Campeonato Brasileiro difícil. Cereto, você, presidente do Palmeiras, chegaria amanhã na mesa do Abel Ferreira. Professor, está aqui o contrato, espero que o senhor assine aqui mais 2 anos de contrato. Esquece essa história de título, que precisa ganhar. Você faria isso ou não? Faria. Tem que renovar já. O Palmeiras tem que pensar no seu futuro e o Abel também. O Abel tem que parar com essa história de só renova se conquistar título. Não tem essa história. O Abel já ficou 5 anos no Palmeiras, sabe do que essa diretoria do Palmeiras é capaz em relação a projeto, em relação a contratações. O Abel já ganhou tudo que poderia ganhar no Palmeiras, menos o Campeonato Mundial, né, é bem verdade, mas ganhou tudo que poderia ganhar no Palmeiras, então é uma história muito bem sucedida entre os dois lados, é um casamento perfeito. É muito difícil você conseguir no mercado um técnico com a competência do Abel. Então o Palmeiras deveria fechar logo a renovação de contrato com ele. Ô Alex, o filho até fala aqui, né? Fica claro, eu concordo com ele, que pela presença do Palmeiras, o Abel renova. O contrato tá lá. Você renova, a maioria aqui, acho que a maioria só, o Chico, né? Falou que ainda deixaria não levaria o contrato amanhã para ele. Todo mundo entendendo que tem que levar o contrato pro Abel. Você esperaria, mudou de opinião, agora tá um pouco mais calmo pós-mundial, a gente, né, Miller? A gente até entende a declaração. Ele fez uma fumaça com o Paulo Sérgio. O Miller não vai entrar na sua. Não, ele fez uma fumaça com o Paulo Sérgio dia no Gazeta Esportiva. Você gostou da fumaça? Mas é porque o Paulo Sérgio deitou pra cima de você, na minha opinião. Paulo Sérgio falando que tinha que renovar e você falou, não, tem que esperar. Passado o Mundial, deu uma acalmada e tal. O senhor está mais convicto de que é melhor assinar agora, tinha que assinar já? Primeiro que não é à toa que um técnico chega ao ponto de ser o maior treinador da história de um clube como o Palmeiras. E o Abel conseguiu isso. Eu falo maior e não melhor, tá? Para mim o melhor foi o Vanderlei Luxemburgo. Mas ele é o maior técnico da história do Palmeiras pelas conquistas, pelos números, por fazer parte de uma geração, de uma década aí extremamente vitoriosa e, como disse o Cereto, só não ganhou o Campeonato Mundial, mas ganhou tudo, 2 Libertadores, ganhou tudo que podia ganhar, né? Então ele passou a ser o maior técnico da história do Palmeiras. Agora, isso é uma coisa que não lhe dá a prerrogativa de ser infalível, de não poder ouvir críticas, de ser chato nas coletivas, ficar devolvendo pergunta para repórter, como se o repórter tivesse que saber as coisas mais do que ele, sendo que ele que está sendo perguntado para responder e não para devolver pergunta para repórter. Ele está fazendo isso toda hora, né? E assim, a questão de renovar contrato, eu acho que quando uma coisa é incomum, quando os dois querem a mesma coisa, agora ou depois vai acontecer. Porque quem não se lembra que há 1 ano e meio, ele assinou um pré-contrato para ir embora para o Catar. Aí na última hora resolveu ficar. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então ele também já pensou em ir embora. Não é que também é aquela coisa assim, o romântico dos românticos. É profissional. E se é profissional, eu acho que se ele tem contrato até o fim do ano e vive uma série de situações que precisam ser melhoradas, porque não dá para ficar só vivendo de passado, eu acho que não tem problema você esperar até o fim do ano. Porque, repito, se as duas partes querem, ou agora ou no fim do ano, vai haver a continuidade. Não precisa ter pressa. Não vai vir aqui o Flamengo e tirar o Abel do Palmeiras. E se quiser vir o Real Madrid para tirar o Abel do Palmeiras, vai vir agora ou no fim do ano também. Então, vai com calma. Para quê? Para que afobar? Trabalha, faz aí as competições que tem pela frente e acabou. Mas ele não falou que o contrato está desde janeiro na mesa dele? Porque a presidente Leila quer. Porque ela quer, mas a minha opinião não precisa. Eu vou mais além do que vocês falaram. Para mim, Palmeiras e Abel já chegaram a um acordo. É um discurso do Abel para jogar para a galera. É claro. Né? Porque ele, a Leila, ele defende a presidente. Já se acertaram. E aí ele está colocando isso para... Não, porque eu preciso ganhar e tal. Ele cria novos fatos. É isso. É isso. Faz parte do jogo do Abel. Ele trabalha dessa forma. É isso. Zé Paz, o seu destaque final. Você tem alguma informação de que o acordo entre Palmeiras, Abel Ferreira e Leila Pereira já está firmado ou não tem essa informação ainda? Está muito perto desse acordo acontecer. No seu destaque final, Zé. Tá muito bem encaminhado, viu, Garrafa? Tá muito bem encaminhado para o Abel renovar aí até o final de 2027, que é quando acaba, né, a gestão da Leila Pereira à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras, quando acaba o mandato dela aqui no Verdão. E tá muito bem encaminhado, sim, para essa renovação acontecer. Palmeiras que volta a campo
nessa semana, no meio da semana, para pegar o Fluminense fora de casa, lá no Rio de Janeiro. Jogo importante aí entre duas equipes que estavam lá no Super Mundial de Clubes da FIFA e depois no próximo final de semana, no sábado, aqui nesse Allianz Parque. Palmeiras pega o Grêmio. Tá certo, meu querido Osmar Garrafa? Um beijo grande para todo mundo que está acompanhando aí a gente. Tchau! Legal, Zé. Vai para casa, bom descanso a você, a toda a equipe. Parabéns pelo trabalho, o Theo está te esperando. E quem está também esperando é você, porque nós vamos na segunda. Tá tudo calmo, né? Não tivemos muita divergência no assunto Palmeiras, uma ou outra. Mas agora é que eu quero ver. O Dorival, foi enquete, o Dorival acertou em tirar o Memphis Depay no intervalo. O pau vai torar. Eu já sei, porque encontrei o Leandro falou boa noite e já veio falando. O Chico Lang na redação, o Sereta, ó, é o assunto que tá mobilizando Depay e Corinthians. O Corinthians tomou uma paulada do São Paulo, 2-0. Foi pouco, hein? 2-0. E não perca, porque o bicho vai pegar. Então se prepare, só que antes. Bom, o Silvestre está pedindo passagem para falar de Corinthians 0, São Paulo 2, São Paulo 2, Corinthians 0. Vamos ver como é que foi para introduzir o assunto, porque debate vai ter. Segura aí, vamos lá. Hernan Crespo finalmente sentiu o calor humano da torcida tricolor lotando as arquibancadas do Morumbi. Quando ele tirou o São Paulo da fila no Paulistão de 2021, o estádio estava quase vazio. Tempos de pandemia. Foi uma noite ideal. Uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbi lotado. Eu sonhei muitas vezes. Não? Já para o técnico visitante, no São Paulo, neste mesmo palco, Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil em 23. Agora no comando do Coringão, vaiado na entrada por 48 mil torcedores. O que doeu não foi a reação do público, e sim o que iria acontecer nas quatro linhas. Você ficou chateado? Não, de maneira nenhuma. Cada um encara da forma como quer. Eu tenho que entender a condição do torcedor. O destino colocou Dorival e Crespo frente a frente no majestoso do Brasileirão, na Casa Sacrossanta. O São Paulo, ameaçado de entrar na zona do rebaixamento, iniciou o jogo pressionando. Quem sentiu a pressão de uma disputa aérea? Oscar não suportou o impacto da queda e foi embora aos 15 do primeiro tempo. Hugo Souza, que já tinha tomado um susto nessa recuada quadrada do Bidu, levou outro no arremate do Arboleda. Memphis meteu na medida para Romero. Rafael espalmou como deu. Se entrasse, mudaria a história do duelo. O Rafael fez uma defesa muito boa, né? Teve um pouco de sorte também, que bateu no rosto dele, né? Acho. Mas a gente tem que matar esse tipo de jogo, esse tipo de lance, a gente tem que convertir e fazer um 1-0 nele. Você não joga? Bonita arrancada no Marcos Antônio. Hugo Souza tirou o doce da boca, ou do pé do Luciano. Pé do camisa 10 que balançaria a rede na sequência. 31 minutos, batida cruzada e um abraço. E logo depois, de novo, caixa, transformando o chute de Wendel em assistência. Quando os torcedores nos apoiam e gritam nosso nome, é o mínimo que a gente pode fazer, é correr por eles. E hoje, graças a Deus, a gente pôde fazer isso e tudo saiu como a gente planejou. Dorival mexeu de baseada. Corinthians voltou direto no intervalo com 3 substituições. Sobrou até para o Memphis Depay, que nem para o banco retornou. Prefiro ficar no vestiário. Desculpa, eu não vi isso aí. Eu estou com atenção no jogo, para mim. Eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. Luciano foi ovacionado aos 35 da etapa complementar, quando saiu para a estreia do chileno Gonçalo Tapia, reforço anunciado na véspera. São Paulo bem que poderia ter ampliado e feito da vitória uma goleada, inclusive com o Tapia. Fominha nesse contra-ataque. O Corinthians sequer fez o de honra.
Rafael operou um milagre no último lance. 2-0 tricolor, que não vencia há 5 partidas e comemorou como se fosse um título. Respiro na classificação, né, Crespo? O mais querido se aproximou do Coringão do Dorival. 3 pontinhos a diferença na tabela. Diferente será a semana dos 2 professores. No Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, presidente. Somos todos felizes esta noite? Sim, somos todos felizes esta noite. A gente pode, o público, o torcedor deve festejar? Sim, deve festejar. Pero dentro deve ser normal. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Bom, eu vou entrar, obviamente, na discussão do Memphis Depay, tá? Mas quero que eles falem sobre o jogo. Concordo com o Crespo, São Paulo tem que jogar sempre assim. São Paulo tem que jogar sempre assim, não só contra o Corinthians. Acho que o Crespo deu um alerta bom. Então, eu quero saber do jogo, mas vou deixar um spoiler para vocês da discussão. Ô, Memphis, para mim é o seguinte. Pode tirar a música de São Paulo. Quero dar um recado pro Memphis. Memphis, para ficar como tá, do jeito que tá, com essa tiriça que você tá, pega a 10, devolve pro Garro e ó, abraço pro gaiteiro. A gente vai discutir isso daí. Pra ficar como tá, devolve a 10 pro Garro e área, Holanda, pra onde você quiser, tá? Eu vou discutir isso com a bancada depois. Primeiro, o jogo... Miller, Oi. São Paulo tava um pouco equilibrado no início do jogo com o Corinthians e tal. O Corinthians teve até uma chance com o Romero. E depois o São Paulo deitou e rolou, venceu por 2-0. O Luciano numa nova função. O que você viu no jogo? Tava no Morumbi ontem? Não estava assistindo pela televisão. Tá, ok. Mas o São Paulo mereceu a vitória do começo ao fim, né? Acho que o posicionamento do time, eu gostei do posicionamento e da atitude com a bola nos pés. Acho que o São Paulo envolveu o Corinthians, né, com todos os méritos, né? A vitória foi merecidíssima, né? Teve as melhores oportunidades, né? Com os 2 gols do Luciano, e o Corinthians não teve, né, assim, competência para poder reagir depois que tomou o primeiro e o segundo gol. E o São Paulo mais administrou o segundo tempo, a vitória, do que buscou o gol, né? Mas acho que o São Paulo conseguiu, com um espírito dominante, superar o seu adversário, né, com competência, com qualidade. Acho que vários jogadores do São Paulo, não pode destacar um só, vários jogadores do São Paulo que não vinham jogando bem ontem, superaram as suas limitações e conseguiram, né, apresentar um bom futebol. Isso que me alegrou. Ô, Leandro, a minha interpretação do que falou o Miller é o seguinte: o São Paulo não jogou uma partida brilhante, mas o São Paulo competiu. Enquanto o Corinthians entrou em campo. Entrou em campo já. Cumpri meu horário, era 5h30 o jogo, né? Que hora foi o jogo antes? 9h30. 9h30. Não, tô aqui, em ponto. Todo mundo aí, ô galera, beleza? O Corinthians entrou em campo, tava lá. Mas não jogou nada. O São Paulo não. O São Paulo brigou de ponta a ponta. O São Paulo jogou com a faca nos dentes. Jogou como se joga um clássico. Foi o que eu senti e foi mais ou menos talvez o que o Miller estava falando. Você pensou diferente, vocês fiquem à vontade aí na sequência. Na verdade, Garrafa, o São Paulo tinha que jogar uma decisão ontem. E foi o que ele jogou. Né? Do começo ao fim, né? Marcando lá em cima. Onde tinha a bola, tinha sempre 2 jogadores do São Paulo. O Wendel ontem fez sua melhor partida pelo São Paulo. Jogou muita bola, muita vontade, dedicação. Bateu essa bola cruzada com o Luciano, fez o segundo gol. Marco Antônio e Bobadilha muito bem no meio campo, né? Conseguiu, né, neutralizar ali o Garro, quem flutuava ali pelo meio. E o São Paulo fez um grande jogo, né? Dá um mérito também pro Rafael, que pegou uma bola decisiva na partida. Você sai atrás pela situação que o São Paulo vinha vivendo um pouco complicado no clássico. O Rafael foi muito feliz, né? Teve sorte também, além de ser um bom goleiro. O goleiro também precisa de sorte. E o São Paulo fez um grande jogo, como eu te falei, tinha que jogar uma decisão, primeira de muitas decisões, né? E eu não estou feliz, eu estou um pouco aliviado. Realmente, esse Brasileirão aí, eu acredito que é frio na barriga até o final. Você acha que vai frio na barriga até o final? Cara, assim... Em relação ao rebaixamento, você disse? Em relação ao São Paulo, a gente tem que ter que encarar a realidade. A realidade nossa, dificuldade. Né? Cada rodada a gente perde um jogador importante. Perdeu o Oscar agora. O Oscar.
né? Já não temos o Lucas, né? Então, assim, é bem complicado. O elenco é curto. O menino da base machucou também, né? Não joga mais esse ano, que poderia o Rian, entrar ali. Não estava entrando, mas poderia com o Crespo ter uma oportunidade. Então, assim, pé no chão, como eu te falei. Você ganhou um clássico, mas tem muita coisa pela frente. Então, assim, tá sempre pé no chão, com o olho aberto. Ô, Garrafa, aquilo que eu sempre falo é o seguinte: o jogador não precisa de você não precisa de muita informação para poder desempenhar um bom futebol. O Wendel, lateral esquerdo, o Zubeldia não gostava dele. É bem verdade isso, tanto é que ele era banco com o Zubeldia. E às vezes que entrava na tal da tiriça, na moleza. Por quê? Porque o treinador não confiava nele e ele perdia a sua própria confiança. O Crespo deu a camisa de titular para ele e falou assim: olha, filho, vai ser feliz. E ontem ele arrebentou, foi a melhor partida dele desde quando ele chegou no São Paulo. Vaiado pela torcida, criticado por todos, mas ontem o Wendel jogou muita bola. Por quê? Porque o treinador deu confiança para ele, mas nada. O jogador não precisa de muita coisa para desempenhar um bom futebol. Mas, Miller, o Enzo tinha sido escalado inicialmente e daí depois, logo no aquecimento, ele sentiu uma indisposição. Verdade. Precisou rolar essa troca. Mas tem a confiança. Estomacal, né, o Enzo? Tem a confiança do treinador. Graças a Deus que ele tem um problema estomacal. já que vocês tocaram no assunto Luciano, que fez os 2 gols, tá? E isso vai servir de subsídio para a sequência do debate. O Luciano fez 2 gols, foi o cara do jogo, saiu ovacionado pela torcida e tal. Na partida contra o Bragantino, ontem o Crespo falou sobre o Luciano, todo mundo falou sobre o Luciano. Mas na partida contra o Bragantino, presta atenção, não é a coletiva de ontem. Recém-chegado o técnico, Crespo praticamente está pondo as coisas no armário lá no CT, tal, procurando uma casa para morar. Ele chegou na partida contra o Bragantino. Observe o que o Crespo fala sobre o Luciano. Zubeldia sempre insistindo com o Luciano como meia, como armador, né? E o Crespo pensava já diferente da partida contra o Bragantino. Se liga na tela. É um jogador muito perigoso. É um jogador, é um camisa 10 que ele é perigoso, mas ao mesmo tempo é um anárquico. Ele vai para todos os lados. Então, se você lhe diz, não, disciplina está aí, a sua força é isso aí. El ser anárquico. Então, a gente tem que entender como podemos jogar com o Luciano para ajudar a ele que seja um jogador importante aí, dentro do área ou perto do área. Acho que essa posição seja ideal para ele. Essa fala do Crespo, recém-chegado, foi no meio de semana passado. Ele fala que o Luciano tem que jogar onde? Dentro da área. Dentro da área. O Zubeldia ficou quanto tempo no São Paulo? Porra! Todo mundo entendia que o Luciano melhor lá na frente. O Crespo chegou sem tempo para treinar. O Luciano ele fez uma avaliação, falou: o cara tem que jogar na área. Pôs o cara, mudou o cara de posição, caixa, 2-0 em cima do Corinthians. Aí é o treinador que pelo menos dá uma perspectiva. Não fez absolutamente nada nesse retorno do São Paulo ainda, é o início de trabalho. Mas deixa uma perspectiva que tem o quê? Visão de jogo. Já fez, ele escalou diferente. Ah, perfeito. Já é um grande passo. Não, mas longe de você, claro, não vamos ser ufanista. Claro. Né? Mas já mexeu no time e tal, e mexeu numa peça que resolveu um clássico, Leandro. Não, na quarta-feira já tinha feito um bom jogo. Contra o Braga. Competiu com o Braga, né? Competiu. Em alguns momentos do jogo mereceu ganhar a partida. E ontem fez um grande jogo. Ele falou tudo. Devolver a confiança. Né? O Crespo é um cara do bem. É um cara que todo mundo gosta, que olha no olho do jogador. Você vê, assim, tempos atrás, uma bola dessa eu ainda não batia no gol. Né? Ele já colocou na frente finalizando. Então, assim... devolveu a confiança, mas aí assim, ainda eu falo, ainda é muito cedo, né? Tá no início do que você falou, tá ajeitando ainda o armário, né? Tá arrumando a equipe. Não é fácil também você ter uma equipe hoje, para quarta-feira você já perde um outro jogador. Então, assim, continuar trabalhando, tenho certeza que tem condições de mudar o cenário. Só uma coisa. Tudo deu certo pro São Paulo, tudo deu certo. Foi uma noite ideal, como disse o Até o Depay ajudou. O Depay... Ele ajudou o São Paulo. A gente vai discutir já isso. Nós vamos discutir isso já. O Depay é outro departamento. Perfeito. Tá? Agora, o São Paulo
fez um jogo com muita raça e deu sorte, porque o Enzo machucou e entrou o Endo no lugar dele. Machucou não, teve problema estomacal. Depois, o que aconteceu? O Oscar teve o problema de fratura em 3 costelas. Uma lesão similar à do Yuri Alberto Yuri também, Alberto. vai ficar de fora aí pelos Mas só 4 que é semanas. mais grave, né? Porque pegou São 3, né? pegou 3 vértebras. E aí entrou o Alisson. O Alisson que não fazia a função do Oscar, mas acabou segurando Verdade. o meio campo do Corinthians. Jogou melhor do que o Oscar jogaria, eu acho. Foi melhor que o Oscar jogaria, porque estava inteiro, né? O Alisson estava inteiro. É. E chegou junto na parada. O São Paulo teve uma hora que tinha muito mais jogador no meio campo que o Corinthians. E como diz o Miller, quem ganha o meio campo ganha o quê? O jogo. Agora, o Luciano alfinetou o Zubeldia para mim ontem lá na zona mista. O Silvestre estava lá, eu acompanhei, e aí ele fala dessa história, não, de jogar lá na frente, jogar no meio campo, não é? Porque fica claro e evidente, e se alguém discordar, fica à vontade, acho que o Luciano é muito mais produtivo lá dentro da área, perto do gol, pelo menos no jogo de ontem foi assim. E o Luciano falou, foi questionado na zona mista, e ele dá uma cutucada no Zubeldia. Se liga na tela. Eu sempre falo, eu sou atacante. Quando troca de comando, vem um treinador, eu vou jogar onde? Se o treinador me bota para jogar de meia, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou falar, não vou jogar? Eu sempre quero jogar. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe para cá, eu joguei de atacante. Mas como eu falei, cara, se o treinador falar assim, Luciano, você tem que jogar de zagueiro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não, né? Às vezes eu sou muito criticado por isso, porque o Luciano é o dono do time, o Luciano não sai do time por causa disso. Não é. Todo mundo tem que entender que não é. Mas eu tô aí. Nos momentos bons e ruins eu tô aí. E graças a Deus, estou construindo um pouco de história no São Paulo, né? Hoje eu pude ajudar da melhor maneira possível, que é com gols. E tá aí pra ver que eu sou atacante, mas só que eu tô aí pra ajudar. Espetou ou não espetou? Ah, espetou. Espetou e bem espetado. Mandou recado direto. Direto. E rende mais mesmo, gente, jogando ali na frente? Lógico. É o lugar dele. Eu acho. Ele é atacante e é atacante de jogo grande, né? Porque ele não foge da responsabilidade, ele bagunça com o adversário em jogo grande, né? A bola procura por ele em jogo decisivo e ontem foi assim mais uma vez. O Luciano é centroavante atacante, não é bem centroavante, né? É um atacante Falso 9. É um atacante falso 9 desde a época que jogava no Corinthians. É mais ou menos o Vitor Roque, assim, você acha? Mais ou menos. Que não é o referência, mas é um atacante móvel, né? E de força, né? Agora, por falar em atacante... Rafa, Pois não, Milha. Mas Fique à vontade. É importante as pessoas saberem que uma coisa é o treinador determinar um posicionamento para o jogador. Outra coisa é ele ter liberdade na movimentação. O plano tático, ele é que nem essa mesa. Agora, a dinâmica de jogo, os movimentos são centenas de movimentos. As pessoas não entendem isso. E também não vou ficar explicando isso também, porque eu sou treinador. O importante é saber o seguinte, o Crespo não fez nada demais com o Luciano. O Crespo até fala que ele é anárquico, ou seja, que ele joga em várias posições, mas ele é um cara na área. Exatamente isso. Eu estou parafraseando o que o Crespo falou. Olha, você tem a liberdade... Chegar. O Zubeldia não, o Zubeldia prendia ele. Olha, fica aqui. Mas também não significa que ele tinha que permanecer ali. Essa a questão. Olha, você vai jogar aqui, você vai ficar aqui. Não, começa aqui. O princípio é esse, mas o destino é outro. Então é importante o jogador ter essa consciência. O Crespo falou assim, olha filho, vai para a direita, vai para a esquerda, volta. Quantas e quantas vezes no primeiro tempo o Luciano pegou a bola no campo de defesa e deu uma virada de jogo? Ele estava no campo de defesa. Quer dizer, então acho que o que o Crespo falou foi o seguinte, ó, seja esse moleque no bom sentido, joga um futebol moleque como o brasileiro gosta e você vai ser feliz. Foi isso que ele fez. O que o Miller está falando é que o jogador, ele recebe a instrução do treinador, mas tem que ter o livre-arbítrio e a iniciativa que esses jogadores tinham. Ô Leandro, você é bom de história. Teve já papo na boca do túnel que vocês mudaram tudo que o treinador fez? Várias vezes. Ah, é? Conta uma dessas pra gente, vai, vamos lá. Com nomes. O Padrão Leandro. Você tá muito quieto, eu quero você Padrão Leandro. Dando nome aos bois, jogador que mudou tudo que treinador fez. Vamos lá. Uma decisão no Morumbi, São Paulo e Corinthians e São Paulo, né, 2002. Decisão. Quer dizer, um jogo qualquer, né? Decisão. É só uma final, né? O Parreira pediu para que a gente marcasse lá em cima
né, a saída de bola com eles lá em cima. No caso, o ataque era eu, David e Gil. E a gente sabia da capacidade do Rogério sair com a bola. E a gente fizemos o quê? Vamos esperar eles. O Rogério vem com a bola, que ele teria que lançar teoricamente pro Kaká, pros caras que talvez não ganharia essa bola. A gente acreditou nisso, que ele não ganharia de cabeça. A gente roubaria a bola e sair em velocidade. E foi o que aconteceu. Não, mas de quem foi a ideia e em que momento vocês falaram? Esquece o que o Parreira falou. Eu quero detalhes, bastidor, eu quero isso. Como é que foi ali? Foi na boca do túnel? Que hora? No túnel mesmo, antes de subir pro campo. Nossa, acho que o professor estava onde nessa hora? Vocês combinaram? Já tinha subido, a gente falou, ó, acho que é melhor a gente esperar aqui. Né? Nós temos três garotos na frente com muita velocidade. Vamos ganhar campo e atacar eles. Né? Ideia de quem? Vampeta e Ricardinho. Vampeta e Ricardinho. Vocês foram campeões paulistas. Foram campeão. É isso que o Miller tá falando. Eu conheci essa história já do Leandro, legal passar isso para vocês, mas foi o que o Miller falou. Jogador, o técnico dá orientação, mas o jogador tem que ter a iniciativa. Rafa, antes de passar pro Corinthians, só um detalhe. O São Paulo fez toda essa exibição que a gente está exaltando aqui contra o Corinthians, e com méritos, e tem que exaltar mesmo, porque foi um grande jogo do São Paulo, mas o Leandro falou um negócio no começo que passou meio batido, mas é isso. Tem que ter o pé no chão, porque não pode achar, só porque comemorou uma vitória como se fosse um título. Quinta-feira tem o Juventude em Caxias do Sul. O Juventude está na zona do rebaixamento. O São Paulo está 2 pontos. Tá 2 pontos. Uma temperatura de 6 graus. A previsão é de 6 graus com neblina em Caxias do Sul. Você imagina a parada dura que vai ser pro São Paulo lá. Então, entrar lá achando... Alex, e volta pegando o Fluminense domingo, né? Não tem moleza. Então você tem que tomar cuidado mesmo. Não. Né? O Crespo disse isso na coletiva. Isso aí. Né? Foi uma noite inesquecível, primeira vez dele com a torcida do São Paulo. Tem que ser sempre assim. Mas tem que ser sempre assim. Ele falou. Tá certo. Recado dado. Essa comemoração é até quinta-feira. Isso. É o mesmo espírito sempre. Agora, mas que time que tem ritmo para manter uma posição Chico, se não todo o elenco, Chico, mas o time tem que ter intensidade. Não pode entrar na tiriça que o seu Corinthians entrou ontem. E a gente tá com tempo, né? Porque o que tem de lance importante do Corinthians, nós separamos os melhores momentos do Corinthians pro Carlos Cerezo. Pô, mas aí tá? Os melhores momentos do Corinthians no jogo. Teve um lance. Né? Lance bom. Põe os melhores momentos de Corinthians contra o São Paulo, o Fini. Ainda estava 0-0. Começa ali, né? Depois o árbitro apitou no fim do jogo. Vamos lá, o Fini vai colocar. São tantos lances que o Fini está buscando. São muitos lances que o Corinthians teve ontem. Muitas oportunidades, né? Vamos lá. Lance. Esse foi o grande lance do Corinthians no jogo. Encerrou os melhores momentos? É isso? E acabou. O lance uma assistência do Memphis, um chute cruzado do Romero e uma defesaça do Rafael. Mas você vê como é o futebol? Se entra essa bola. Olha a assistência do Memphis, maravilhosa. Um chute forte do Romero. A bola bateu no ombro. O Rafael nem viu onde a bola bateu. Pegou no rosto. Bateu no rosto, no ombro, sei lá. E o Corinthians não fez o gol. Se faz esse golaço, porque seria um golaço, né? Ia ficar 1-0 pro Corinthians, ia ser uma outra história. É defesa isso, gente? Isso é defesa ou não? Aí... É a presença dele, né? Não, Miller, não é defesa? Não, bateu nele. Bateu nele. Romero fez o que tinha que fazer. Romero fez o que tinha que fazer. Olha só, o Rafael vira o rosto. Mas ele explodiu na frente do Romero, né? Ele abriu o corpo, assim, né? Leandro, é defesa ou... O Rafael é corajoso, né, cara? Ele deu um se passo atirou à frente, na bola, né? Deu um passo à frente e contou com a sorte. Agora, o Fini, né? O diretor falou, não, Garrafa, não foi só esse lance. Teve um outro, pode mostrar o outro lance. Já finalzinho de jogo, não ia adiantar nada. Uma defesaça do Rafael, cabeça do Ranielli, ó. Defesaça. Nossa, cabeceou mal, inclusive, né? Acho que ele tentou tirar aí, hein? Mas já tava 2-0 pro São Paulo, era o último lance do jogo. A Inês era morta, não é, Cereto? Aí já não mudava nada. Fizesse o gol aí, não ia mudar nada. Aí não... Foi uma bela defesa, hein? Foi. Uma bela defesa. Olha a vibração do São Paulo. Esse era o espírito do São Paulo pro jogo. Esse era o espírito do São Paulo, diferentemente do Corinthians. Agora, vamos pegar lances de Memphis Depay. Chegou aonde eu estava querendo chegar. Lances de Memphis Depay na partida. Você já viu o que ele fez de melhor? A bola pro Romero. Pô, mas pelo que ele ganha, velho, dá essa assistência, ele tem que dar umas 30 dessa. Ele ganha por espirro, sorriso do Memphis Depay, 3 milhões. Pé na frente, 8 milhões. Levantou a mão, pediu a bola, mais 10 milhões. Pô, tudo que esse cara faz, ele ganha. Então essa assistência pra mim não conta. É muito pouco. Vamos lá, vamos ver. Um compilado de momentos do Depay no jogo, pra gente não ser injusto, ó. Domina a bola, tá? Ó, ganhou lateral, vamos lá. Pô. 2 em cima dele, vamos lá. De novo. Aí, recebeu uma faltinha. Vamos lá, bate uma falta. Aí, esse é o Memphis Depay. Movimentação dele no jogo. Carrídio. Tá aí o holandês. Recebeu, virou, tocou de lado.
Devolve. Bolinha de lado. Vamos lá, que mais? Tá aí, ó. Devolve. E a produção ainda foi boa, tinha coisa pior do Memphis. Olha, passe de meio metro. Uma má vontade. Vamos lá. Tá aí, Memphis. Olha aí. A Arboleda tirou, como se estivesse tirando doce da boca de criança. Foi bem demais o Arboleda. Isso é tudo no primeiro tempo. Olha lá, ó o Memphis. Tudo bola quadrada. Se eu estiver exagerando, vocês podem me falar. Tava claro e evidente que uma coisa é o que o Corinthians deve para ele. Isso é o que o Corinthians deve para ele, deve para outros jogadores. Isso é uma questão que tem que acertar. Agora, a partir do momento que imagino que ele teve uma conversa com a diretoria corintiana, ele não pode levar isso para dentro de campo. Porque ontem ele demonstrou que não estava nem aí com o Corinthians. Não competiu. E aí o que fez o Dorival? O Dorival trocou no intervalo. Tirou o Memphis no intervalo. A grande estrela do time, não é? Porque uma coisa é você jogar mal, Leandro, Miller, Marina, Chico, Cereto, Alex. Uma coisa é você jogar mal, você não está bem na partida. Outra coisa é você não ter vontade. Né? Se você não jogou bem no primeiro tempo, o treinador fala, pô, ó, vamos acertar aqui, procura esse espaço, o treinador orienta. Agora, quando o cara vê que não tem mais o que fazer, que o cara tá de sacanagem, pra mim tá de sacanagem. Tava sem vontade nenhuma. Se não acertou a vida dele com a diretoria, pede, ó, enquanto vocês não me pagarem, eu não jogo. Eu quero acertar, é um direito dele. Agora, se ele vai a campo, mesmo com o Corinthians de dever, ele tem que honrar a camisa do Corinthians. Ele não pode fazer, eu vou passar a palavra para vocês, mostra o que ele fez contra o Bragantino. Fini, Bragantino, o Memphis estava pendurado com 2 cartões amarelos. Tá? O Memphis estava pendurado com 2 cartões amarelos. O Corinthians, ó, dá uma olhada, falta no Memphis, finalzinho de jogo, ó, na cara do árbitro, ele vai, 1, 2, 3, tipo, dá o terceiro para mim, dá, professor, dá o amarelo, olha lá, vê se ele brigou assim pela bola. Vai, dá o terceiro, eu não quero ir pra Fortaleza, 3 horas de voo. Vai, professor. Campo ruim. Né? Campo ruim, vou fazer o que em Fortaleza? Dá uma olhada. Aí, amarelo, eu não vou dizer, vou ser leviano de falar que ele forçou. Eu vou deixar pra vocês as imagens. Ele tem que ser cobrado, deveria ter sido cobrado pelo técnico do Corinthians falar, porra, isso não se faz, velho. Isso não se faz. A gente já não tem o Yuri. Eu tenho você e o Garro. Pô, você toma um cartão bobo desse, ele é o líder do time, ele não é o juvenil. Tá? Então, só para exemplificar. E aí, ele vai para o vestiário e não volta. O Corinthians volta com o Gui Negão, fez o Dorival 3 alterações. E a pergunta é, o Dorival acertou o Gui Negão. Gui Negão? Olha ele indo, ó. Olha lá. Vai ver, ele foi escrever um pouco de rap, falar mal do Neto, que é o que ele tem feito ultimamente. Mas o Garrafa, ele é o craque do time, cara. Pô, mas o craque... Você não pode tirar o craque do time. Eu te dei... Mas tirar o craque, Chico? Ele jogou mal o Corinthians estava jogando com 10, velho. Não foi mal, ele podia estar jogando com 9. Tinha que deixar o Memphis. Numa jogada ele podia resolver o jogo. Não é assim. Mas não tá com vontade, Chico. O Dorival fez beicinho e tirou ele na base do beicinho. Ah, você não fez o que eu falei? Só que se o Dorival não tira ele, você ia dar pau no Dorival. Por que deixou ele, não tirou no intervalo? Não tem força, força de tirar o melhor jogador. Eu não tiraria o Memphis de jeito nenhum, em tempo algum. Eu acho que eu quero ver se eu vou ficar sozinho nessa história. Leandro, o Dorival acertou ou não? Eu acho que o Dorival já estava com o Memphis por aqui e ele entregou o jogador. Eu estou entendendo talvez o que vocês possam... Mas ele não tem o direito de tirar do Corinthians o melhor jogador direito do Corinthians. Ele pode estar errado. Não tem direito de fazer isso. Não tem direito. Ele é o técnico, ele manda. Ele não é maior que o Corinthians. Ele é maior que o time. Ele não é maior que o time. Claro que é, ele que é o chefe. Não é. O cara pegou a camisa 10 do Corinthians por causa de contrato, Chico Lang. Eu estou me surpreendendo com você. Mas eu quero ouvir o Guerreiro, quero ouvir o Miller, o Sereta, enfim, todos vocês. Eu não tiraria. Até porque quem está entrando não está à altura, né? Também não está voando. Então, assim, eu vou colocar ali. Também no jogo não armou a correria, não armou a fumaça. Por exemplo, o menino novo, com vontade num clássico, na hora que você aparecer. É um jogo grande. Não dá nem pra comparar o que o menino vai produzir. Também não entrou isso aí, não entrou um cara desse nível, né, Chico? Não entrou um cara que falou assim, pô, eu vou entrar ali, eu vou fazer algo diferente que estava sendo feito. Entrou, não mudou nada no jogo, então assim, eu não tiraria, até porque numa bola que ele pegou livre, ele colocou coisa na cara do gol. Mas uma é muito pouco. Sim, isso é muito pouco. Sereto, você concorda comigo? Tá na mesma linha? Posso morrer sozinho dessa vez. Eu acho que o problema não é esse, cara. Eu acho que são duas discussões diferentes. Eu acho que há de se discutir o custo-benefício do Memphis no Corinthians,
Acho que não vale mais a pena você ter o Memphis no Corinthians. O Corinthians não consegue pagar o salário do Memphis, não vai conseguir pagar o salário do Memphis e o Memphis não consegue jogar. Ontem foi o 10º clássico do Memphis, o Memphis não fez nenhum gol em clássico com a camisa do Corinthians, certo? Agora, no jogo de ontem especificamente, eu não tiraria o Memphis no intervalo do jogo, porque você tira o cara do intervalo do jogo e você tem, com todo respeito ao menino, o Guinegão, ele ainda não está preparado para vestir a camisa. Mas todo mundo sabe, não dá nem para comparar, Sereto, o menino com o Memphis. Eu entendo que, para mim, ter tirado o Memphis, eu entendo vocês, ter tirado o Memphis é um recado do Dorival. Foi a gota d'água que transbordou, do que o Memphis foi lá, pegou a 10, não pegou a 10, né? Porque tá jogando bola pra caramba, me dá 10. Não, pegou a 10 porque tava no contrato. Foi um recado arriscado, hein? Não, recado arriscado no clássico. Eu acho que já azedou entre ele e o Memphis. O jogo fica como? Ué, eu quero saber, pra mim não precisa nem relacionar. Ele, pra fazer o que ele tá fazendo, ele não consegue passar bola de meio metro. Não pode fazer isso, cara, porque o Corinthians não tem jogador, cara. Porra, mas o Memphis não tá fazendo nada, Chico. É melhor o Memphis não fazendo nada com uma perna só do que o Guinegão. O cara na Sul-Americana, com o time semi-amador, não deu um chute a gol, gente. Vocês estão passando pano pra esse holandês aí. Não deu um chute a gol contra o time amador na Sul-Americana. Foi péssimo na Copa Libertadores da América, no Campeonato Paulista e no Brasileiro. Ele ajudou aquela arrancada, mas não foi só ele. Yuri jogou pra caramba, Hugo jogou pra caramba. Garro jogou pra caramba. Então ele foi parte integrante. Subiu na bola em cima do Palmeiras, legal. O Edilson deu embaixadinha e representa o Corinthians. Ele não representa o Corinthians. E outra coisa, a diretoria do Corinthians, o Miller ainda não falou, tô louco pra ouvir o Miller. A diretoria do Corinthians, se fosse eu, Fabinho Soldado, chama o Memphis Depay, vem cá. Ó, é o seguinte, a gente te deve 10, tô dando um número aleatório. Eu posso te pagar em 10 parcelas de 1, ou pagar 20 de 500. Tamo acertado? Tá bom assim pra você? Se não tá bom, não joga. Tá bom pra você? Agora tá bom, agora você vai entrar em campo e vai jogar. O que não dá ele não recebe e fica... Ele tá fazendo mais ou menos aquela história, lembra do Vampeta? Vampeta, exatamente. Vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. Estão falando do Corinthians, nego velho. Miller. Olha, Rafa, eu não penso... Eu penso que, e não concordo com isso, que o jogador porque ganha mais tem que ser o líder do time. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que o Memphis é um jogador normal, na minha modesta opinião. O Memphis é isso aí. O Dorival está patente aos nossos olhos que está insatisfeito com o Memphis. Eu te disse isso lá atrás, que ele não vai jogar com o Dorival. Então o que acontece? O Dorival não errou. O Dorival só externou uma chateação. Olha, você tá nessa moleza aí, perde dividida, faz corpo mole, pelos lances que eu vi aí, foi isso. E o Dorival vai tirar mesmo, o Dorival não pode perder. Peraí, o Dorival... Que ele tem qualidade, a gente não discute. Não. Que ele é o jogador de talvez maior qualidade ali, a gente não discute. Mas que ele não estava afim de entregar, não estava. Não, mas ele não tá jogando nada. Não adianta você, olha, eu ganho muito, eu vim com uma pompa toda, tá? E como disse o Sereto, nos clássicos ele não joga nada, não faz gol, não se destaca. Quer dizer, pelo que ele ganha, pela toda aquela, né, pompa toda, eu acho que é um jogador e outra... Ele foi algum líder na Europa? De um time lá? Foi um líder supremo? Não. Então o que acontece? No Corinthians, o Dorival não será jamais refém do Memphis. E não joga com o Dorival. É isso aí. Porque o do Dorival tá na reta. O Dorival também tá ameaçado, cara. Mas acho que o Dorival mexeu numa caixa de marimbondo. Hein? Eu também acho. Eu acho que ele mexeu Sereto, na caixa... Não, mas quem fez... Vamos ouvir o Dorival e aí... Sereto, acho que não sei por quê. É lógico, resultado... Vai penalizar o treinador, infelizmente. Mas, o Sereto, quem contratou o Memphis foi a gestão passada, o Augusto Melo, não foi o atual presidente. Então, o Dorival não está nem aí. Ele não vai deixar o Memphis jogar desse jeito, não vai colocar o Memphis para jogar. Tanto é que no intervalo ontem ele tira o Memphis. E ele vai fazer isso quantas vezes for necessário. Colocar um garoto que a gente nem conhece, é verdade, não dá para comparar um com o outro. Mas o Dorival expressou a sua chateação com o desempenho, o mau desempenho do Memphis no jogo. Eu vou dar a palavra ao Sereto, né, de volta para vocês, porque eu quero ouvir o que disse o Dorival. Óbvio, o Dorival foi questionado. O que foi? Foi disciplina no vestiário, contusão? Foi problema técnico? Como é que você tira, talvez, o principal jogador tal? O Dorival explicou.
Você separa essa declaração do Dorival? Vamos ver a explicação. Foi problema técnico, contusão, disciplinar no vestiário. O que aconteceu, Dorival? É técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica. Apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Só se não tiver energia para cumprir. O que é energia para cumprir? Ficou claro. É vontade, né? Leandro, Chico, tá claro, né, ô Cereto? O que diz o Dorival. Não tem energia, tava sem o quê? Sem tesão, sem vontade. Tava pensando talvez no próximo rap que ele vai fazer. Sei lá, eu pensando no segurança dele. Eu não sei o que ele tava pensando. Tá de brincadeira, pô. O cara tá de brincadeira. Aqui, ó, os dois jogaram com o Corinthians. O Leandro e o Miller são obviamente identificados com o São Paulo, pela história brilhante que fizeram por lá, mas ambos sabem, né, o que é jogar pelo Corinthians. Todos nós sabemos. O Leandro foi mais campeão no Corinthians do que no São Paulo. O Leandro campeoníssimo pelo Corinthians. Tem mais títulos no Corinthians que no São Paulo. Então, no Corinthians, por exemplo, o Fini, o diretor, me falou assim, ó, mas pô, deixar o Romero, não tava jogando nada, e tirar o Memphis, a questão não tá jogando nada, a questão, o Romero não tava jogando nada, mas tava ralando a bunda no chão. O Romero tava ralando a bunda no chão. Como sempre, né? Como sempre faz. O Memphis estava entregando o quê, cara? O Dorival, pra mim, acertou. Olha só, o volante do São Paulo, num determinado momento, no começo do jogo, ele dá um carrinho, né, jogador? Ele dá um carrinho. E todos nós, jogadores, sempre a gente sabe disso, que quando um jogador faz isso, ele contagia positivamente os outros 10 que estão dentro. É isso? Agora, tem o contrário. O Memphis, naquela tiriça, aquela moleza dele, contagia negativamente os jogadores e contagiou o treinador na beira do campo. Ô, Alex, eu não ouvi você, já ouvi. A palavra estava com o Cereto, mil perdões. Não, eu só acho o seguinte, que o Dorival mexeu numa caixa de marimbondo, embora seja outro presidente, né? Agora é o Osmar Stabile, não é o Augusto Melo. O Memphis não voltou para o banco de reservas ontem, o que está errado também, né? Mostrou que não tem nenhum tipo de comprometimento com os demais jogadores. Agora vai fazer o que o Dorival daqui pra frente? Na quarta-feira, por exemplo, joga contra o Cruzeiro. Só isso. Líder do Campeonato Brasileiro. Depois tem o Botafogo, lá no Newton Santos. Depois tem o Palmeiras. É a sequência do Corinthians. Depois tem o Palmeiras no dia 30 de julho pela Copa do Brasil. Vai fazer o quê? Repita a sequência do Corinthians, pro Chico Lang, né? E pra você, corintiano, entender. E tem esse problemaço do Memphis na mão. A sequência do Corinthians, Cereto. É o Cruzeiro, quarta-feira, Campeonato Brasileiro aqui, em Itaquera. Faz diferença? Aí é sábado, Botafogo no Newton Santos. Campeonato Brasileiro. E aí na outra quarta, dia 30 de julho, Copa do Palmeiras, Copa do Brasil, Neoquímica. em Itaquera, na Neoquímica. Tá aqui, ó. Tá aí na tela. E sem o Memphis vai ter que jogar. O Memphis vai ter que ser enquadrado pelo técnico e vai ter que jogar, porque o Dorival Júnior não tem outro para escalar no ataque. Concordo, aí eu concordo. Mas aí que tá, eu concordo com o Cereto, concordo com você. O técnico tem que aglutinar o time, tem que aglutinar o vestiário. Certo, Leandro? Mas era para não perder o vestiário, Chico. Não, ele perdeu o vestiário. Não perdeu, não. Ele já perdeu. Não perdeu, não, senhor. Ele já perdeu o vestiário. Ele já perdeu. O Romero dando carrinho, se matando, os caras correndo, levando canelada. Aí o outro que ganha milhões não faz nada, só pensa nele. Jogo a jogo ele está perdendo o vestiário. Eu acho que não, Chico. Jogo a jogo. Pelo contrário, ele está abraçando os outros jogadores. Ele não está sabendo administrar o Memphis. Os outros jogadores... Eu acho que ele foi tão bem agora, ele deu o recado claro. Se ele tivesse, os outros jogadores tivessem contra o Memphis, eles não teriam jogado jogadores bolão, contra... Ô Chico, a questão não é jogadores contra o Memphis. A questão é, eu mando, você não vai jogar com o nome. Esse é o recado para os jogadores. Mas tá errado. Respondendo a questão do Cereto, aí chama outra coisa, Cereto. Lógico que a próxima partida ele vai jogar. Coloca ele para jogar. Se na praticidade... ele entrar nessa moleza, ele tira de novo. Aquilo é simples isso aí, meu. Assim, é dia quarta e domingo. Os 3 próximos jogos vai ter que competir muito. Não vai dar pra estar. O Messi vai estar no campo. Não tem como estar assim. Ele não vai estar nessa tiriça. Não tem como, Garrafa. Não tem como. É impossível estar desse jeito. É correr, lutar. São adversários que no momento estão melhores. Né? Então, assim... As câmeras estarão na próxima quarta? Sem dúvida. Focada em quem?
Graças a quem, Chico? Ao Dorival que entregou. O cara não tá desempenhando, não tem força. Na quarta-feira, pelo que ganha e ainda não recebeu, e é uma coisa que tem que acertar com o Corinthians. Isso é uma outra coisa. Né? Quarta-feira, o mundo vai estar lá. Quem é o Silvestre que vai? Vai, bom, tá, a pauta vai falar. Em cima do Memphis. Vamos ver se vai. Não é que vai jogar bem. Ninguém tá exigindo que o cara arrebente. É raça. É jogar com vontade, com tesão, velho. Acho que é por aí, né? Que o Dorival fez uma aposta alta agora, ele trocou alto. Ele realmente, ele com um 4, um 5 e um 6 na mão, ele gritou truco. Né? Pra quem sabe jogar truco, sabe do que eu tô falando. Mas assim, com carta ruim, ele... Truco! E ele trocou. E agora ele vai tentar ver o que acontece no jogo. Ele tá dizendo pro Memphis assim, ó, eu quero que você tenha, né, uma atitude, jogue mais no próximo jogo. Que você tenha uma atitude diferente no próximo jogo. Eu quero que você entre mais determinado na prática. Não entra nessa moleza. A diretoria tem que intervir nessa daí, eu quero a opinião da Marina, mas tipo assim, isso chama pra parte financeira, porque quando a gente faz alguma crítica ao Memphis, tem muita gente que fala, não estão pagando. Internamente... Mas não é bom pra dar respaldo pro professor. Isso é coisa de diretoria, campo é treinador. Não, mas então... Mas o Fabinho Soldado eu falo tem no interferir, que entrar nessa jogada aí. Eu falo no interferir, no aspecto de, vem cá, para chegar pro Dorival e falar, Dorival, a nossa parte com o Memphis está tudo certo. Não é que pagou tudo, tá tudo certo porque ele aceitou um acordo, vai receber em 10 vezes ou não vai. Porque se a diretoria, o Memphis que gosta da entrevista, ele fala, não, a diretoria não me pagou e não fez uma proposta adequada. Aí eu vou tirar o chapéu para ele. Mas a diretoria tem que chamar, vem cá, Memphis, ó, o acordo é esse, tá tudo certo, filho. Pega um tradutor, não sabe falar holandês, pega um tradutor, fala, tá tudo certo, tá. Aí chega, publicamente, vê uma conversa com o Memphis, vai lá com o Memphis, dá uma coletiva, fala que tá tudo certo, que você já tem o acerto, vai receber parcelado e tal, e vai jogar. A diretoria não tem que dar esse aval pro treinador também, Cereto? Ou não? Você acha que nesse momento é ficar quietinha, calada? Não, tem que dar. A diretoria ela tem que urgentemente resolver a situação. Só que não tem como resolver a situação. O Corinthians não tem dinheiro para pagar os salários. A folha de pagamento do Corinthians é de 26 milhões de reais e o Corinthians não consegue, que é uma das 3 folhas mais caras do país, só perde para o Flamengo e para o Palmeiras, e o Corinthians não consegue pagar o elenco e tá devendo. Como é que vai pagar? Quase, dizem que, tem gente que fala que o Memphis ganha quase 6 milhões de reais no Corinthians. Né? Aí não é culpa dele, culpa de quem deu o contrato para ele. Mas como é que você vai pagar? Augusto Melo. Ok. Augusto Melo, as loucuras do Augusto Melo. Ô, Garro, mas tirando tudo isso de lado, tirando a parte do Memphis, e também concordo, quando não tá bem tem que sair, né, meu? Quando não tá bem vai ter que colocar tá com mais disposição, coisa. Você também precisa jogar bola, tá? Claro. Teve um período aí pra trabalhar, o jogo do Bragantino não foi legal, ontem não relou na bola. Você diz o time inteiro, né? O coletivo, o coletivo tem que jogar bola. O treinador, tá vendo essa fichinha aqui? O treinador tem que também... Você acha que não vamos cair no assunto do Dorival? Aqui Memphis tá palpitante. Dorival também vai ser questionado. E tem que ser como você está dizendo, tem que ser. Uma coisa é o episódio Memphis. E o Leandro está coberto de razão, Leandro, que tem que cobrar os outros jogadores e também desempenho do Dorival. Outra coisa que eu não entendo, fulano não pode jogar porque está com carga excessiva. Porra, jogou 2 partidas depois da parada, velho. Então fizeram o quê? Que carga deram para esses caras? É o soberano transcendental GPS. Marina Buffon, Marina ouviu atentamente esse apresentador um tanto quanto exaltado, me parece. Ele estava exaltado, Thiago? Um pouco? Pouca coisa, né? Passei do ponto, não? Não, tá bom, tá suave. No limite. Aqui alguns debates, algumas ideias diferentes. Chico Lang, de uma forma surpreendente, passando pano pro Memphis. Se tiver um paninho, você me traz até o final do programa, deixar um paninho com o Chico. É o melhor jogador do Corinthians, tem que jogar de qualquer jeito. Tem a fita lá na... Pode tem jogar a fita de lá. qualquer jeito. Tá na gaveta, se alguém puder pegar a fita, põe a fita do Memphis Depay, tá passando o pano para ele. Mas eu quero ouvir a opinião da Marina Buffon. Tudo que a gente falou aqui, a sua avaliação, Dorival acertou, errou, e o Dorival vai falar sobre, ou não, sobre o que o Memphis tem entregado no Corinthians. Pois não, Marina? Garrafa, ouvindo, né, todos os colegas aqui falando, acho assim, nenhum jogador é maior que clube, nenhum treinador é maior que clube, mas num jogo existe um chefe, esse chefe é o treinador, né? Ele tem que ser obedecido. Ele deu um recado, ele arriscou caro, alto ali, ele deu esse recado. O Memphis tem que obedecer e o time também tem que obedecer. No jogo de ontem, pelo Corinthians estar nessa situação, ele era o melhor, ele era quem poderia mudar o jogo. Então, eu entendo quem está criticando ele ter sido tirado. Porém, o recado está dado, ele tem que jogar mais. E daí eu tô com o Leandro, o Miller, falando que o próximo jogo ele tem que jogar.
Não, isso sim. Importa. Isso né? sim. Ele tem que mostrar serviço. Mas ele vem com uma pressão em cima graças à atitude do Dorival. Inclusive da torcida que vai estar perto dele. Inclusive da torcida. Ô, Memphis, a imprensa aqui, nós somos de segundo mundo, mas não é burro. Vai todo mundo olhar pra você, velho. Vai todo mundo olhar pra você. Não vai dar pra fazer essa tiriça, ficar com esse... Depois o jogo é contra o Botafogo, o Rio é 40 minutos e tal, né? Não vai acabar a expulsão e tal. O que ele fez contra o Bragantino, forçou o terceiro cartão, por isso numa draga do caramba. Tem que ter comprometimento com os colegas, velho. Um cara com a experiência dele, tomar aquele terceiro cartão, isso não é pra tomar. Isso não é pra tomar, entendeu? Então, falta comprometimento. Ô, Garrafa, bom, só pra desculpa, Marina, falar que pois o não. pessoal... Simplesmente nas redes sociais do nosso Twitter e também aqui no YouTube, está muito dividido. Muita gente reclamando do Dorival, que acho que é o nosso próximo tema aqui, Sim. falando do Dorival, e muita gente falando, Memphis, pega suas coisas e vai embora. Então, assim, tá bem equilibrado aqui no nosso YouTube e no nosso Twitter. Pra mim, pra continuar assim, continuar como teve ontem, tá? É um episódio. Ele é um jogador que pode ser importante. Se ele tiver afim, ele tem como entregar para esse momento difícil do Corinthians. Mas pra continuar assim... Amanhã, nem precisa ir lá, vai pegar a Marginal amanhã, apesar que é férias, a Marginal está um pouco mais tranquila para andar. Mas você tem 50 motoristas, segurança, cozinheira, pede para alguém levar 10 do Garro e entregar para ele. Para ficar como tá, entrega 10 pro Garro e ó, abraço pro gaiteiro. O Dorival, antes da gente começar a apertar também o Dorival e cobrar o Dorival fala sobre de que forma ele avalia, não só o jogo de ontem, o Memphis está entregando muito pouco além do que se esperava, Dorival? Tem que falar, eu falo internamente com o atleta, tá? Se eu tiver que fazer uma correção, ou dar um incentivo, ou parabenizar por alguma atitude, isso daí eu faço internamente. Jamais aqui eu vou expor um atleta em qualquer condição que for, tanto positiva quanto negativamente. Ele foi diferente do Felipe Luiz, né? Talvez... Engraçado, né? Semana passada o Felipe Luiz deu a declaração do Pedro, muita gente foi favorável ao Felipe Luiz. Sim, ele foi muito mal. Né? Deu um tiro no foi contra, pé, o Miller foi contra. Deu um tiro no próprio pé e você viu hoje o que aconteceu, né? O Dorival não externou nada sobre o Memphis publicamente, com palavras. Mas nem precisava. Ok, né, mas ele tomou uma atitude que ele tinha que tomar. Ele é o técnico do time, pô. Exato. Não tá jogando, sai, nego velho. Não importa se é o Memphis, seja o raio que o parta, sai. Dorival tá certíssimo. Eu também acho que é. Não sei o que vocês pensam e ele não externou os problemas internos. Eu acho que aí... O Dorival estar certo não significa que ele está bem no Corinthians, né? Essa é uma outra coisa. né? Outra coisa. Só pra gente fechar, pra gente entrar no Dorival, no pique todo mundo. Marina, você sendo o Dorival, escalaria o Memphis já quarta-feira? Sim. Tem aquele não voltou pro banco, mas tudo bem, não tem problema. Você escalaria o Memphis? Sim, claro. Chico. Até porque eu não tenho precisa nem falar, né? Pelo Arruma um amor pano, de Thiago. Deus. Arruma, não é possível. Escalaria o Memphis. Levaria o Memphis de maca para dentro de campo. Jesus amado. Tem que escalar, né? Tem que escalar. Eu escalo, mas tem que jogar. Tem que escalar, mas tem que jogar. Ô, Cereto, tem que escalar. Não tem outro. É ele e o Romero. São os dois únicos atacantes. E o Thales Magno, que é o reserva. Não tem outro. Alex? É meio atrapalhado. Escala, né? e se tiver com o mesmo comportamento que Tira foi de no novo. Morumbi, tira de novo para dar mais um recado. Vamos fazer o quê? Agora. Mais um recado, mais uma derrota e assim vai. Mas é a realidade do Corinthians. Vai seguindo desse jeito. Antes do Dorival... Mas será que se a volta se ele não voltou pro vestiário, não ficou algum probleminha aí? Talvez ele nem vá pro próximo. Boa! Vamos perguntar pro Dorival. Dorival foi perguntado sobre isso, Leandro. O Leandro, esse jogador é craque, hein? Saudade de fazer programa junto com essa criança aí. É só tabelando. E o Leandro é isso aí, foi perguntado, né? Porque, ou seja, o Corinthians voltou com 3 substituições. Saíram Martínez, foi Martínez, né? Martínez, o Félix Torres e o Memphis. Esse é outro, hein? O Félix Torres e o Martínez voltaram, não tem obrigação de voltar. Mas voltaram para ficar ali com o grupo, tal, às vezes uma questão de grupo, tal. É lógico. O Memphis Depay foi pro vestiário com aquela cara que vocês viram e acabou o jogo, não deu entrevista. Ele gostava da entrevista quando ganhava, né? Parecia, falando inglês, tal, traduções. Ia lá na Globo, dava exclusiva pra Globo, tal. Ia nas favelas e tal. Pegou a camisa do Garro, meteu a boca num dos maiores ídolos do Corinthians, que foi o Neto, ídolos do Corinthians, um dos maiores, tá? E agora tá nessa draga que tá. O Dorival foi perguntado sobre a atitude do Memphis Depay. Esqueceu. Ele tá preocupado com o umbigo dele, é o que me parece, Dorival.
Não, desculpa, eu não vi isso aí, eu estou com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões, isso aí é uma questão individual de cada um. Tenho aqui 2 ex-jogadores, 4, 5 jornalistas. A gente vai em cima disso, vocês viveram lá. Quero saber de dentro do vestiário, Leandro e Miller e Leandro. Dentro do vestiário. O grupo encara, hoje na época de vocês não era normal, nem podia voltar jogadores pro que substituía, tinha que descer e ficar lá embaixo, lá no buraco. Hoje não, hoje o cara tá liberado e hoje é costumeiro os jogadores voltarem. O Memphis desandou. O grupo sente que o cara tá olhando só para dele, porque tá atrasado de todo mundo, não é só do Memphis. Tá atrasado de todo mundo. A boleirada sente ou não tem reflexo nenhum para os jogadores, essa atitude? É coisa do Alex Miller, do Cerezo. Como disse o Dorival, é uma coisa pessoal. Volta quem quer pro campo. Se ele não voltou, não significa que ele tá errado. Volta quem quer. Aí eu isento o Memphis. Não, o filho tá falando, né, atrasou, depois pagaram. Enfim, tem coisa para receber. Para mim, tem tudo que tem para receber... Todo jogador está atrasado. Todo mundo está atrasado, entendeu? Não é o salário da CLT, eu não vou entrar nessa conversa. Tá tudo atrasado. Premiação não foi paga. Direitos de imagem, premiação do Campeonato Paulista. CLT pode estar em dia, mas CLT não é a menor cara, recebe. Mas dentro do tema, eu acho que os jornalistas vão ficar sozinhos. Ô Leandro, se não faz... individual também. O cara também, no jogador que sai também, numa situação dessa, está dando risada também, ele tá em outro. Mas não podia ter voltado, ficado ali no banco, é cultura agora. Mas normal. Cada um, dá para dissolver, momento, né? Vai do calor do jogo. Eu já tomei o coração peludo, acho que leva o pessoal, não tá nem aí pro grupo. Você, Alex? Eu acho que a gente não sabe também o que aconteceu no vestiário. Tá bom. Porque se o Dorival chega no vestiário, mesmo você vai sair, de repente ele pode ter chutado tudo lá, ficado nervoso e ido embora do Morumbi pra casa dele. Ô, Gá, então, hoje no jogo do Palmeiras, menino só com 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Ficou pé da vida. Foi embora pro vestiário direto, depois voltou. Depois voltou pro banco, depois tomar banho. Eu faria a mesma coisa que o Memphis. Pegaria minhas coisas e tchau, Dorival. Se vira. Por falar em tchau, Dorival, né? Já? Por falar em tchau, Dorival, você tem os números do Dorival, ô Fini, por gentileza? Porque vamos falar, como o Leandro levantou lá, estamos falando especificamente no caso Memphis, mas o Dorival ontem cometeu e vem cometendo alguns equipes, acho que o time tinha que estar com um desempenho melhor. Vai ter gente aqui no programa ainda falando que está com saudades de Ramon Dias. Não. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vai ter gente aqui reconhecendo. O Dorival Júnior piorou o trabalho do Ramon Dias. Mas é óbvio isso. Piorou e piorou muito. O Ramon não tinha. Mas o Dorival não teve nenhum momento, Cereto, os 3 jogadores. Mas o aí... Garro, o Memphis e o Yuri juntos. Mas aí quando ele tem o Memphis em campo, ele tira o Memphis. Quando ele tem o Memphis em campo, o Memphis vai lá, empurra o cara, força amarela e não joga. Aí a culpa é do Dorival? A gente precisa se ligar nisso. O Ramon foi melhor que o Dorival. Mas por que o Memphis jogava com o Ramon? Por que o Memphis se dedicava com o Ramon? Porque o Ramon sabia chegar no Memphis e conversar com ele. E o Memphis? É simples. Agora o Dorival não tem essa manha. Tá na cara que ele não se dá bem com o Memphis. Mas claro, o cara não tá jogando pra ele, pô. Não é questão de tá jogando pra ele. É ele que não sabe levar o cara. E você tá bem com a galera, ninguém te arruma um pano que você tá passando pano pra ele. Não tá passando pano, não. O Dorival Júnior. É a realidade. Ô, Dorival, o Félix Torres, velho, pode ir bem lá na seleção dele e tal, às vezes, mas... no Corinthians, mas nem na zaga, que a posição dele, ele resolve. Nisso eu concordo. Aí você mete o Félix Torres da direita, os gols aconteceram onde? Vamos ver, o Dorival tentou explicar, vamos ver se ele convence vocês. A mim ele não convenceu. Por que ele escolheu o Félix Torres, que para mim foi fator determinante, tanto que ele é sacado no intervalo na vitória do São Paulo. Vamos lá, Dorival. Ele jogou 3 partidas com a gente e foi um dos melhores em campo. Você se lembra disso, há algumas rodadas atrás? Então, eu acho que por coerência ele tinha que voltar nesse momento. Por quê? Porque faltou o Matheus, ele, naturalmente, por aquilo que ele produziu, ele teve merecimentos para retornar. O segundo gol, sim, saiu pelo lado, mas uma jogada em que houveram vários movimentos antes da batida do Wendel, da bola atravessada e a entrada do Luciano. Primeiro gol não, o primeiro gol foi por dentro, nós perdemos uma jogada por dentro e acabou ocasionando o gol da equipe de São Paulo. O Dorival está devendo, está ameaçado. A gente conhece o Palmeiras e Corinthians e Palmeiras.
O Cereto lembrou bem aqui, o Corinthians tem Cruzeiro, Botafogo e depois Palmeiras, 2 jogos pela Copa do Brasil. Uma eliminação na Copa do Brasil pode, se não tiver desempenho, contra o Cruzeiro, jogo difícil, contra o Botafogo, jogo difícil. Não ganha esses 2 jogos, perde do Palmeiras, Copa do Brasil, difícil segurar. Dorival foi perguntado se está se sentindo ameaçado. Vamos ouvir. Primeiro, no Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida a ele. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. Agora é um fato que nós temos que conviver e trabalharmos para que a recuperação aconteça. Você em casa, me diz aí, Dorival está ameaçado? Quem cai primeiro, Dorival ou Memphis? Eu acho que o Dorival pode cair primeiro. Se não passar do Palmeiras, abraço para o Gaiteiro. O trabalho do Dorival para vocês? Concordo, o trabalho do Dorival até agora é um trabalho razoável. Não vou dizer que é ruim, mas é razoável. Ele não encontrou o time ainda, ele não tem um esquema tático definido e está batendo de frente com jogadores importantíssimos dentro do Corinthians. Você vê que ele sacrificou o Garro ontem, foi sacrificadíssimo. Tentava jogadas pessoais no meio campo, quer dizer, um absurdo. Esse lutou muito. Não, esse lutou que nem um leão, mas não adianta nada você lutar com um leão. Está ameaçado. Se você não tiver alguém do lado para te ajudar. No caso, o Memphis, né? Ô Alex, você que falou aí sobre o Dorival e tal, lembrando que o Dorival não teve ainda seus principais jogadores. Ele chegou agora, é verdade que teve uma parada. A gente podia esperar um desempenho melhor, mas ele não teve o que de melhor, o suprassumo do Corinthians, que é muito pouco, ele ainda não teve. Mas ele está ameaçado, está devendo? Olha, sinceramente eu acho um absurdo a gente cogitar essa hipótese, porque a gente está falando de futebol brasileiro, então é algo que nós estamos acostumados. É palpável. É palpável, infelizmente é palpável. Não deveria ser. Ele realmente não teve a chance ainda O elenco já é ruim, na minha opinião. E ainda ele não tem os principais jogadores para colocar ao mesmo tempo. Como é que ele pode ser cobrado de fazer um grande trabalho? Não tem como fazer um grande trabalho com esse elenco. Não tem. O que é grande trabalho? É também os resultados. Se com o Palmeiras, Flamengo, os resultados não vêm toda hora, imagina com um time limitado. É difícil. Mas se cair pro Palmeiras, acho que ele cai. Ô Cereto, o Palmeiras é o termômetro para uma saída ou não, continuidade ou não do Dorival? Você responde na sequência porque o time está no mercado, hein? Bem lembrado. E ele falou que está no mercado, né? O diretor tocou a campainha, temos presentes para o nosso público. A enquete também, Marina? É isso, Garrafa. Vamos para o presente número 1. Muita gente mandou e-mail, muita gente aqui conversou comigo no nosso Twitter, mas o lindo par de tênis da Rainha, branco em couro, tamanho 42, aí enviado pela Rainha, esse presentão, e também essa bela camisa do torcedor alviverde da camisetaria Oleolá, foram para Mariluce Neves. E o presente número 2, que é essa camisa do Furacão, tamanho GG, masculina, e aí o nosso super agradecimento a Umbro, e também uma luva da Poker, da loja Gold Placa, não se esqueçam de entrar lá no goldplaca.com.br, foram para o Diego Rodrigo Oliveira. Nossa produção vai entrar em contato com vocês para vocês virem retirar aqui esses presentes. E a nossa enquete, Garrafa, com quase 70% dos votos, os nossos internautas aí acham que não. O Dorival não errou ao substituir o Memphis. Cereto, Dorival está ameaçado e o Alex lembrou que tem o Tite no mercado. Está muito ameaçado. Acho que o prazo final do Dorival é o clássico contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Se não passar do Palmeiras, ele vai cair. Você concorda? Segura aí, a gente volta já. A resenha tava boa, mas estamos tendo que ir embora. Leandro Guerreiro, meu irmão, meu parceiro, obrigado pelo carinho. O camarote continua nota 10 lá no Morumbi, né? Eu que agradeço, o camarote tá bombando lá. Espero que o tricolor dá uma arrancada aí que saia dessa situação. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Cereto. Canal do Cereto bombando também. Obrigado pela visita, Cereto. Obrigado, Garrafa. Passou rapidinho. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Alex Miller. Valeu. Obrigado, Chico. Obrigado, Miller, Marina.
Lembrando que o Santos tomou uma traulitada de 3-0. Amanhã mais detalhes no Gazeta Esportiva.